Olá, olá, pessoal! Mais um Wake Up Podcast. Estamos no episódio número qual? Meu Deus, acho que é número 6, 7. Deus vai revelar em nome de Jesus, a gente vai pôr aqui na descrição. Hoje eu tô com uma convidada muito especial que eu quero apresentar pra vocês. Seja muito bem-vinda, Obrigada, pessoal. Bel! Obrigada. Muito feliz de estar aqui. Eu também. Gente, vocês não têm noção quantas vezes a gente marcou e desmarcou pra acontecer esse dia. Então, realmente, tô me sentindo privilegiada que esse dia tá acontecendo. Porque foi uma guerra mesmo, espiritual, por isso acontecer. Nossa, porque, meu, gente. não é possível. E aí, eu não tenho vida tão ocupada a esse ponto, sabe? Então, foi difícil mesmo. Foi difícil, mas deu certo. E o importante é que deu certo. Estamos aqui. E hoje a gente vai contar um pouquinho a história da Bel. Eu quero começar assim desde o começo para entender um pouquinho o seu histórico. Eu conheci a Bel através do Ministério de Mulheres, né? Foi da roda do Ministério de Mulheres do Bola. E um dia eu lembro que a pastora Cris pegou e falou assim pra mim: ela toda doce, né, amiga? Eu tava precisando de alguém para ajudar na roda. E não, eu tava sozinha há um tempo. Aí eu falei, pastora, precisa de alguém comigo, precisa de alguém comigo. Ela disse, ai, Deus já me revelou a pessoa. Aí eu, glória a Deus, quem é? Ela, Bel, você conhece? Eu falei, não conheço. Aí ela mandou, eu falei, já ouvi falar. A Bel, irmã do João. Uhum. Mas eu não conheço ela de conversar e tal. Ela falou, vou te mandar, você já conversa com ela. E foi lá que a gente se conheceu. Sim. E na roda, raiz de rejeição. Isso. E pra mim, ela falou, eu vou te apresentar a Bruna, vocês vão estar super bem. Ela é de Ubatuba e tal. Eu falei, tudo bem. Ela foi muito legal aquele tempo, né? Foi, verdade. Foram... Quantos meses a gente ficou na... Foi pouco, eu acho. Né? Mas talvez eu volte praia. também, né? Vamos ver. Amém. Eu não tô mais nas rodas, na verdade. Não? Nas rodas, não. As rodas, assim, ela é um tratamento... Foi um tratamento pra mim também, ali estar na roda. Mas depois a gente fala do Ministério de Mulheres profundamente. A gente já conta. Eu queria contar como a gente se conheceu. E a gente se conectou. Continuamos nos conectando depois por causa do Caleb, né? Porque depois eu saí da roda e a gente nunca mais se falou. Não. Nem se viu. Algumas vezes só pra marcar de ir na casa de recuperação, que nunca deu certo. É verdade. Aí, nossa, é verdade. Aí eu não sei como você me chamou pra falar do Caleb. Não sei como que você soube de mim. Foi por causa do Instagram. Você começou a postar com... É verdade. Com, acho que a cachorrinha da Ingrid. É verdade. Aí eu vi, eu fui te perguntar, você tá fazendo aula? Muito incrível. Alguma coisa assim. Muito incrível. Muito legal. E eu queria te começar a primeira pergunta aqui. Tá preparada pra minha lista de perguntas? 155 perguntas, tô brincando. Se for sim, não, tá ótimo. Né? Múltipla escolha? Não, Tem essa opção? Não. Não, só que não. Mas se prepare para as respostas. Se a gente ficar aqui até meia-noite também, aí não tô sussa, tô tranquila. Hoje o Global foi cancelado. Foi cancelado? Foi. Que bom, porque eu não ia poder ir mesmo, então consciência livre. O seu nome é Isabel Mingo? Não. Maria Isabel. Quase ninguém sabe. Maria Isabel. É que é muito grande. Daí, toda vez que alguém me pergunta, ou eu falo Isabel, ou eu falo Bel. Bel. Mas todo mundo te chama de Bel. Todo mundo me chama de Bel. E quando eu era novinha, eu odiava esse nome. Eu achava horrível. Eu tinha vergonha do meu nome. Do Bel? De Maria Isabel. Uau! E aí eu falo, nossa, quando a gente é restaurada, né? Porque meu nome, modéstia à parte, é lindo, né? Sim. Maria Isabel. É lindo e raro, vai. Sim. E eu... Ela com orgulho do nome, amei. E eu amo meu nome hoje, sabe? Mas, então, às vezes eu sempre falo, é Bel, mas é de Maria Isabel, já deixo claro, assim. E tem algum propósito esse nome? O meu nome, o do meu irmão, o meu é Maria Isabel e do meu irmão é João Paulo. Por incrível que pareça, os dois nomes são bíblicos, são compostos. E na época, meu pai e minha mãe... Parece que meu pai queria Maria e minha mãe Isabel, alguma coisa assim. Juntou e ficou tudo. Os dois. E um queria João, o outro queria Paulo e ficou assim também. João Paulo, eu não sabia que o nome do seu irmão era João Paulo. João Paulo, Domingo. E aí, minha mãe falou que se eu fosse homem, eu ia chamar Felipe. Aí foi isso. Muito bom. Aí eu amo meu nome. E você nasceu aqui em São Paulo? São Paulo. A infância inteira aqui? Infância inteira. E como foi sua infância? Viver mesmo aqui em São Paulo. Eu tive minha infância bem legal, assim. Eu era bem moleca, eu brincava muito. Mudei muito de casa, mudei muito de escola várias vezes. Sério? Assim. Seus pais gostavam de mudar? Né, meus pais se separaram, tinha 6 meses, né? Caraca, Então era eu não lembrava gente... que era 6 meses. Era eu, minha mãe e meu irmão, assim. No dia a dia Você não tem mais irmãos, é só o João? Só o João. E a gente mudou muito. Então, quando eu morava em casa, eu me divertia demais.
Nossa, eu aprontava muito, muito. E você e seu irmão brigavam ou se davam bem? A gente sempre se deu muito bem, mas a gente brigava coisa de irmão, né? Qual é a diferença de vocês? 2 anos e meio. Então a gente era bem amigo, assim. Ele sempre me protegeu bastante. Mas a gente aprontava todas. A gente jogava papel higiênico na janela do vizinho. E minha mãe sempre foi muito, assim, correta. Fazia a gente ir lá na casa do vizinho tirar todos os papéis higiênicos molhados da janela do vizinho. Sabe aquela coisa de criança? Tocar a campanha dos vizinhos e sair correndo. Sei. Sempre a gente sempre teve cachorrinho em casa, de cachorro ter cria. Então a gente viveu muito assim, livre, sabe? A gente tinha sítio, ia muito pro sítio, ia pra praia. Então, na minha infância foi... Eu sempre pensava... eu lembro até de uma conversa com meu irmão uma vez, eu falei pra ele... Nossa, João, a gente, sei lá, a gente é muito abençoado, né? Eu falava umas coisas assim pra ele que a gente era muito feliz. Aí eu fui crescendo e as coisas começaram a mudar, né? Aqui muda, né? Quando a mente começa a mudar... Aí já era. Aí já era. E como foi pra você? Tipo assim, na verdade, você não foi criada sem pai, então, na casa, né? Tipo, o meu pai, a gente via... Uma vez por semana ele pegava a gente na escola. E aí ele levava a gente pra casa da minha avó, a gente dormia lá na minha avó. E a cada 15 dias a gente dormia com ele. Tá. Mas... Então tinha a presença dele, assim, Tinha presença, ele sempre esteve presente, assim, na nossa vida. Sempre esteve por perto, inclusive financeiramente, para ajudar com escola, faculdade, essas coisas. Mas intimidade, aquela intimidade, assim, profunda... Esse laço quebrou. Realmente. E a gente... Por a gente ter se convertido, ele não é convertido assim, mas eu creio que Deus vai fazer, assim, na hora certa, assim, sabe? Com certeza. O que ele precisa fazer. Nós e a nossa casa. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, É né? promessa. É promessa. Em nome de Jesus. E como é ser filha de uma psicóloga? Então. Que é polêmica, né? Polêmica. Eu tenho algumas amigas filhas de psicóloga que, meu... Não, se eu chamar minha mãe de psicóloga, ela me mata. E quem estiver assistindo pode me matar também. Mas é que a minha mãe, desde que ela se converteu, ela se formou na PUC e tal, mas desde que ela se converteu, ela descobriu a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, né? Sim. O poder regenerativo de curar, de restaurar a alma, né? De libertar mesmo. E desde que ela descobriu a palavra, ela percebeu que a psicologia não é necessário. Não era necessário. Então ela, né, cada um é livre para decidir o que quiser, mas ela percebeu que ela não conseguiria aconselhar uma pessoa sem falar de Deus, palavra. Entendeu? Então, ela não se considera mais psicóloga, ela nem tem mais o CRP dela, e ela é conselheira bíblica. Então, trabalha muito com casais, com filhos, todo tipo de gente, né? Sim. Mas ela tem uma especialidade muito boa em casais, assim. E 99% das pessoas que buscam ela são convertidos. Às vezes aparece alguma outra, uns perdidos lá. Ela deixa claro que o tratamento... Ela deixa claro que Deus é o restaurador e ela vai tentando levar a pessoa, mas... Difícil, né? Depois que você descobre a verdade, você fica falando... Imagina. Complicado. Teorias de Freud, um cara que era ateu. Nossa, onde o homem é o centro de tudo. Na psicologia, o homem é o centro de tudo, Total. Viva pra você, siga o seu coração. Então, é muito contrário à palavra. É muito. E a Bíblia tá... É o egocentrismo, né? É egocentrismo total. E viva pro seu prazer, siga seu coração. Mas essa era de coaching agora é isso, né? É um egocentrismo muito total. louco. Autoestima. Você pode, você consegue. Na verdade, assim, né? A gente com essa palavra, a gente não consegue nada. Sem ele... Não dá pra fazer nada. Exatamente. E é um perigo isso, realmente, tipo... Isso tem invadido um pouco, né, as igrejas, assim. Tem. Bastante, né? Os corações, as mentes. E tem ficado, assim, é uma linha muito tênue, né? Tipo assim... Muito. E o próprio espírito discernindo ali mesmo pra revelar isso. Isso é realmente bem complicado. E até mesmo, tipo assim, da igreja idolatrando uma pessoa, né? Tipo assim, trocando os papéis, eu vejo assim, porque hoje até a forma de liturgia, a forma de fazer um culto mudou de antigamente, tipo, mudou. Você tem que atrair a galera de uma atenção diferente. Você não pode fazer uma coisa muito demorada, senão a galera dorme. Hoje a nossa mente está tão acelerada com o TikTok, com o WhatsApp duas vezes, que a pregação é diferente do que era antes. A gente vai ter que ir se adaptando, né, aos novos tempos, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado para não perder a nossa essência, né? E realmente, assim, eu acho que uma palavra de Deus num culto não precisa ser tão longa, né? Eu acho que... Sim. Eu acho que todo mundo sabe que quanto mais rápida e objetiva for... Sim. Todo mundo consegue... como que se diz?
filtrar mais, né? Ter mais... Consegue assimilar... Esqueci a palavra. Consegue ficar focado, né? Tem um tempo, né? Que até falam que o cérebro consegue ficar, tipo, 20 minutos direto, conectado. Depois disso, já começa Exatamente. E a gente tá falando de psicologia, agora a gente tá falando do tempo do culto. Né? Assim que é bom. E como foi sua conversão? A sua mãe se converteu primeiro, pelo que eu entendi? Foi isso ou não? Minha mãe se converteu, acho que em 2002, através de um sequestro relâmpago. Ela tinha um outro marido na época. A sua mãe casou de novo? Ela casou de novo. E, não, esse cara, ele era noivo dela. Mas ela tava no carro, entraram 2 moleques atrás. E ela ficou super nervosa. E ela não sabe de onde veio aquilo, assim, mas... Ela falou assim pros meninos, não importa o que tiver que acontecer, mas Deus vai cumprir o propósito dele nas nossas vidas. E ela nem era de Deus, assim, nem tinha um relacionamento com Deus. A gente sempre falou que a gente era católico, mas católico, né? Não praticante. Não só de nome, só de IBGE, como diz uma amiga minha. E aí, o que acontece? Do nada, apareceu um carro de polícia, parou o carro deles, e o policial perguntou assim pros meninos, o que eles são de vocês? Aí um dos meninos falou, são nossos tios. E qual que é o nome deles? Não sabia, deu voz de prisão e tal. Enfim, depois daquele dia, minha mãe falou, Deus, eu preciso agradecer a Deus por eu estar viva, enfim. E aí ela foi no centro espírita, ela foi na igreja católica e tal. E ela se converteu mesmo na igreja batista, no Morumbi. E desde então, ela virou ela se converteu através de um judeu messiânico, aliás. Não que se converteu através dele, mas ela aprendeu muito sobre a palavra com ele. Entendi. Um judeu que crê em Jesus, né? E aí, desde então, ela virou uma super crente de fazer grupo de oração em casa. E eu e meu irmão estavam numa época de início de droga, né? Fumando maconha, cheirando lança, balada e tal. Então, chegar em casa e ver minha mãe no grupo de oração era... Um tédio. Era tipo... queria me fechar no meu quarto e ficar lá, né? Aí, o que aconteceu? Em 2005... Vocês tinham quantos anos? Eu tinha entre 15 e 16 e meu irmão, 18. 18, 19, assim. Aí, em 2005, o meu irmão foi pego com uma quantidade de maconha aqui em São Paulo. É muito engraçado, eu tento contar meu testemunho, mas ele é que pra ele contar... faz parte. Sempre relacionado com essas histórias, sabe? Sim, normal. E aí, meu irmão foi pego com maconha numa rua aqui em São Paulo. Foi pra delegacia, só que a maior quantidade dessa maconha era pra uma amiga minha, uma amiga de infância. E eu tava desesperada porque essa amiga ia viajar e eu precisava que ele entregasse pra ela a erva pra ela. E eu tava ansiosa, eu ligava pra ele não atendia. Eu falei, cadê esse menino? E minha amiga me perguntando... Ele tava de carro? Tava de carro. O policial bateu na janela dele, revistou o carro, enfim. E aí, aí uma hora ele atendeu, ele falou, você não sabe o que aconteceu comigo? Eu falei, não, tô preso, tô na delegacia. A única coisa na hora que eu pensei é, o papai e a mamãe sabem de mim? Porque na cabeça da minha mãe, eu era santinha, eu era super sossegada e tal. Aí eu não lembro o que ele falou, mas aí minha prima me ligou e eu acho que ela me falou que meus pais sabiam. Aí eu falei, tô ferrada, meu mundo caiu, acabou pra mim. Tipo, meus pais nunca foram de droga, assim, nenhum nem outro, sabe? E eu fiquei muito mal, porque eu era daquela época de fingir pra minha mãe que eu era uma pessoa, só que eu era outra. Entendi. Sabe aquela vergonha de mãe que você sente? Lógico. Ai, credo. E aí... Você quer sumir, né? Não. Sumir. Não, eu não sabia onde me enfiar. Aí deu meia-noite, sei lá, mó tarde, apareceram meu pai, minha mãe e meu irmão em casa. Minha mãe pegou a almofada, começou a bater em mim. Seu irmão teve que assinar? Então, na verdade, ele foi liberto lá por um milagre. O delegado começou a falar em... Ele chegou na cela e estava escrito Jesus te amo, mãe te amo, e ele se arrependeu, sabe? Foi uma coisa muito forte que aconteceu com ele. Aí o delegado veio conversar em inglês com ele. Na aliança do delegado estava escrito Jesus. E o cara falou assim pra ele, olha, eu tô vendo a sua história aqui, você não é traficante, você só ia dar a maconha pra amiga da sua irmã. Então, quando a juíza for julgar o caso, a mulher que foi lá, que eu acho que era a juíza, que ia julgar, sei lá quem que ia julgar, a delegada. Não, ele era o delegado, era a juíza mesmo. Fala que você tava indo viajar sozinho, mente, né? Fala que você tava indo viajar sozinho e que a maconha era pra você fumar durante a viagem, senão você vai ser indiciado como traficante e vai assinar um 12. Assim, se você falar que você tava indo viajar, você vai assinar um 16. Verdade. E aí libertou ele lá, foi liberto da cadeia. Glória e só fez a Deus. 6 meses de trabalho voluntário.
E aí, beleza, ele se arrependeu. Naquela noite ele chorou pra caramba. E eu não, eu fiquei lá defendendo maconha pro meu pai e pra minha mãe, passando mó vexame. Na época eles queriam te arrebentar, não? Nossa, na época eu tinha um alargadorzinho aqui, minha mãe falou, você vai tirar esse negócio da orelha também e tal. Aí, beleza. Passou um tempo, uns meses, eu fiquei com remorso, não posso mais com remorso e tal, não sei o que. E aí, em 2005, a gente foi fazer uma viagem de carro pro Rio. Eu, minha mãe, uma amiga e o meu irmão. Na volta, a gente parou em Cambori, no litoral norte de São Paulo. E meu irmão já tinha, nessa fase, voltado para São Paulo. Tava só eu, minha amiga e minha mãe. E aí, minha mãe falou, filha, a gente vai embora no domingo. Eu tinha 17 anos, exatamente. A gente vai embora na hora do almoço, porque eu quero ir na igreja à noite. Aí eu falei, poxa, faz uma semana que só chove, hoje tá sol, tem onda boa para surfar, vamos ficar até mais tarde. Ela falou, tá bom. Mas desde que a gente vá numa igreja aqui no final da tarde. Eu falei, tá bom. Eu era muito viciada em praia. Qualquer coisa que me oferecesse pra ficar uma hora mais... Eu não sabia que você surfava. Sim. O Dani falou esses dias que ele surfou com você um dia inteiro. Você lembra disso? Ele falou, acho que a Bel não lembra. Ele ficou um dia inteiro surfando com você. Aonde? Qual praia? Nossa! Não, eu lembro do dia do In Time, mas eu não lembro de você na água. Preenchendo o símbolo de Israel. Não, eu lembro. Em Riviera, né? Não, foi em Bertioga mesmo. Acho que foi em Bertioga. Foi Riviera, acho que foi Riviera. Acho que foi Bertioga. É? Eu lembro, até que depois eu fui pra Cambori. Eu lembro... A gente trocou de prancha. Sério? Não, eu lembro de você. Eu lembro desse dia, mas eu não lembro de você na água. Não lembro. Mas que louco, né? Então, e aí ela falou, tá bom. Eu falei, tá bom, eu vou com você na igreja e tal. Eu era muito viciada em praia. Qualquer coisa que... Pra ficar um pouquinho a mais, eu ficaria. Eu era viciada mesmo, assim. Sim. Era uma doença na minha vida. Sua mãe assim. foi estratégica, hein? Ó, mãe, pega essas dicas aí, ó. Aí, à noite, a gente foi na Bola de Neve, depois de ter surfado. Ela foi no centro de Boiçucanga, perguntou onde que eu posso... Que igreja que tem culto aqui. Aí, indicaram pra ela a Bola de Neve. Ela falou, vamos lá. Chegou lá, eu não tava nem aí que tinha prancha. Isso nem mexeu comigo, sabe? E eu tava mal cansada. Surfei o dia inteiro, sol na cabeça. Você nunca tinha entrado numa igreja? Nunca tinha entrado no... já tinha ido na Batista com ela, mas entrava e saía do mesmo jeito. Não, era só pra cumprir tabela, sabe? E aí, naquele culto, eu não prestei atenção em nada. Tava cansada, enfim. Só que aí, no final, o pastor Catalau começou a cantar, a tocar guitarra. E, nossa, não sei o que aconteceu, que eu não parava de chorar. Não parava de chorar. E ele falou, quem quiser aceitar Jesus, vem aqui na frente. E eu falei, nossa, mãe, eu vou. Uau. Aí, eu e a minha amiga fomos, a gente teve o mesmo sentimento. O mesmo encontro com Jesus naquele dia. Foi muito legal. Glória a Deus. E foi muito forte. Eu saí de lá em êxtase. Eu falava assim, o que tá acontecendo comigo? Eu nunca senti isso na minha vida. Eu tenho só 17 anos, parece que saiu uma tonelada. Eu fiquei a viagem inteira, eu fiquei muito impactada. Aquilo me mudou muito por dentro. Louco. Assim, eu senti uma paz, uma alegria que eu nunca tinha sentido na vida, louco. sabe? E eu fiquei 6 meses, um ano, assim, muito, muito radical com Deus, assim, eu acordava a palavra. Você veio pro bola daqui, daí. Aí aí 15 dias depois, o meu irmão, a gente veio, aí voltou para São Paulo naquele dia, e aí 15 dias depois aconteceu a mesma coisa com o meu irmão, só que aqui em São Paulo. Porque ele quase morreu no Guarujá com um tiro na cabeça. Meu Deus. E aí depois disso ele falou, chega, eu não aguento mais, vou para Jesus. E também foi para Jesus. Aí isso era 2005, começamos a frequentar o Bola de São Paulo. Só que eu ainda tinha muita coisa aqui dentro não resolvida no meu coração. E eu acho que eu não tinha maturidade ainda para... Naturiaçu. Isso, Naturiaçu. Eu não tinha maturidade ainda para abrir meu coração. Entendi. Para falar das coisas que eu sentia. Então eu fui deixando. Eu amo Jesus. Só que o que aconteceu? Eu acho que quando a gente tem ainda sujeira aqui, que a gente não tira para fora, uma hora ou outra isso vai contaminar de novo. Fato. É como se fosse a sementinha que cai num terreno... Que não tá... Pedregoso. Não. Pedregoso. Acho que é pedregoso, tá estranho, mas... Pedregoso. Não, é pedra. Pedregoso. E aí, então eu acho que aquilo foi sufocando a sementinha, sabe, no meu coração. E aos poucos, eu não tinha maturidade para lidar com a minha mente, não tinha maturidade para lidar com os meus sentimentos de rejeição. Então, assim, eu era uma perdida ainda, só que eu estava dentro da igreja e tinha conhecido Jesus, sabe? Sim. E eu convivia muito com o pessoal da igreja, a gente ia pra praia todo final de semana, a gente alugou o chalé do Rina por um tempo. Legal. Lá na praia, a gente ia muito, todo final de semana pra surfar. Foi um tempo muito especial, muito legal. Mas aí, em 2009, eu fui fazer um intercâmbio no Chile e tudo descambou lá. Quanto tempo?
Fiquei 6 meses lá. E aí, no primeiro dia que eu cheguei no hostel, quando eu abri o freezer pra colocar as minhas coisas, eu ia fazer tinha um fininho, assim, de marihuana. Eu falei, ai, Deus, não. Falei, bom, se tiver até amanhã, eu não vou resistir, eu vou fumar esse negócio. Aí, no dia seguinte, fui lá, fumei. Aí... Já era. Aí, acabou. Deu o dedinho, já era. Não, aí acabou. Não, e o pior é que nesse dia que eu fumei, né? Fazia, sei lá, uns anos que eu não fumava. Eu cheguei na aula de inglês, na aula de espanhol que eu tava fazendo, e um amigo meu falou assim pra mim, Bel, você tá com brilho... Um que morava comigo e fazia aula de inglês. Você tá com um brilho diferente hoje. Não é o de Jesus esse. Tenho certeza que não é de Jesus. Eu fiquei pensando, como que eu tô com esse brilho se não é Jesus? Mas por que a maconha me daria brilho? Eu acho que eu devia estar zen. Você deveria estar sorrindo. Eu devia estar tão zen. Ai, só que a gente é muito enganado, né? Porque, nossa, depois só foi desgraça, assim. Daí foi só desgraça. Aí muitas coisas vieram à tona lá na viagem. Nem fui na faculdade, eu ia pra praia. Tipo assim, Caracas. Gastei o dinheiro do meu pai à toa, sabe? Foi ridículo. Bem mas coisa você fala de espanhol? Adolescente, assim. Eu tinha 21 anos, mas... Um jovem adulto, né? Muito nova. Eu falo espanhol, eu falo bem. Entendo tudo, falo tudo, assim. E por que Chile? Porque na época, na minha faculdade, eu tinha ou para Madrid, uns lugares da Europa que eram do quê? Turismo. Que era super, super caro, super caro. E aí eu foi falei, intercâmbio vou pro da Chile. facu, que legal. E na época o Chile tava bom, né? Era um país legal, era tipo uma Europa aqui. Sim. Então eu falei, vou pra lá, dizem que é bem legal, é bonito, tem vários lugares legais para ir. E lá eu convivi muito com francês também, tinha muito europeu que ia pro Chile, por incrível que pareça. Então fiz umas amizades com umas francesas, depois fui visitar elas, foi muito legal essa experiência. Mas enfim, voltei para São Paulo, péssima, em depressão, porque aqui eu ia voltar a ter as minhas responsabilidades, etc. Sim, depois de 6 meses. Aí eu fui trabalhar num restaurante, no Ritz. Eu fiz turismo sem saber. Eu só gostava de viajar. E eu falei, vou fazer turismo porque eu gosto de viajar. Essa era a minha cabeça com 17 anos, né? Eu acho que ninguém tem que escolher faculdade assim, sabe? Eu acho que se precisar esperar uns anos para escolher a certa. Ou se nem fazer faculdade também, mas, sim. Né? Enfim. Aí eu fui trabalhar num restaurante aqui em São Paulo. Aí eu fiquei firme na igreja de novo, mas sempre com aquela prisão. Eu tocava violão, ministrava às vezes na célula e nada fluía, era pesado. Era muito, muito pesada a minha vida com Deus, assim. Depois eu tive aquela experiência muito forte, depois foi só trancos e barrancos, assim. Não era livre, sabe? Eu não me sentia livre. Sempre parecia que tinha alguma coisa prendendo na minha perna, meu braço. Não era uma pessoa livre ainda, feliz. E você conseguiu se abrir com alguém do que aconteceu no Chile, não? Aos poucos, eu fui me abrindo com as minhas amigas. O que estava acontecendo comigo. Isso foi sendo muito bom para mim, porque foi me libertando, né? Só que aí eu fui trabalhar nesse restaurante em São Paulo e aí eu descambei de novo, porque era muito jovem, muita gente que usava droga. Muita bebida, enfim. E aí eu me corrompi de novo. E aí foi pior, porque eu acabei me envolvendo com mulher, então pus pra fora, assim, umas coisas, né, profundas da alma. Sim. E isso foi bem emocionalmente falando, eu fiquei super mal, assim. Sim. E porque era como se eu depositasse na pessoa coisas que ela não podia me dar, sabe? Então eu idolatrava, eu tinha obsessão, ficava obcecada, sofria muito, assim. Era porque uma aquele angústia. buraco você precisava preencher com alguma coisa. Uma angústia constante, assim, constante. Caracas. E aí, Deus foi muito bom comigo, porque eu acho que eu tinha acabado de virar gerente nesse hotel. Era um trabalho legal, eu gostava, né? Se tudo tivesse... Você se deu super bem lá. Me dava super bem, eu gostava de trabalhar lá. Mas aí, Deus foi tão bom comigo que... nessa época, o que acontece? Eu trabalhava de quarta, domingo, e segunda, terça eu sempre estava na praia. A gente alugava casa em Camburi. Então eu ia pra praia de ônibus, todo domingo à tarde eu ia pra praia de ônibus. Então a igreja já virou, nem tinha igreja mais. Sua rotina era outra. Era outra. Aí, muito louco, um final de semana que eu tive livre, eu e meu irmão, a gente estava na praia correndo e eu conheci um cachorro. Isso é muito legal, porque os cachorros sempre estiveram presentes na minha vida. Que louco. E um cachorro lindo, era 6h pouco da manhã, a gente foi correr na praia e a gente conheceu esse cachorro e ele começou a seguir a gente. Eu falei, e aí no dia seguinte também. E aí, algumas vezes que a gente ia pra praia, a gente acabava encontrando ele. Isso foi antes de eu trabalhar nesse restaurante. E eu fiquei muito amiga desse cachorro. Um dia eu tava na praia e eu achava que ele era da rua. Então era super difícil, porque eu voltava pra minha casa e eu tinha que dar perdido nele. Eu tinha que falar pra ele... Por exemplo, eu ficava sentada num banco numa praça, quando ele começava a ir pra longe, eu saía correndo dele e ia pra casa.
E eu ficava com muita dor no coração, porque eu ficava com dó, sabe? Sim. Era horrível, porque eu não podia levar ele para São Paulo, não queria que ele se apegasse mais a mim. Então foi muito difícil, muito difícil. E aí um dia eu tava saindo da praia, ele tava comigo e um cara falou: esse cachorro é meu. Eu falei: nossa, não acredito, que legal. Não sabia que ele tinha dono, achava que ele era da rua, tô super feliz agora. Onde você mora? Eu moro ali e tal. Eu falei: que legal. De vez em quando eu posso pegar ele lá? Ele pode, claro. E aí, nessa hora, ele começou a chamar o cachorro e o cachorro não foi, ele ficava comigo. Eu falei, meu, esse cachorro gosta demais de mim. E aí, o que aconteceu? Eu criei um vínculo com a família. Que legal. Com a família inteira dele. Eles moram em Camburi mesmo. E eu ia, todo final de semana que eu ia lá, visitar o cachorro. tocava a campainha lá, chamava ele. E ele ia dar um rolê comigo. Vira-latão. Vira-latão, assim, safado, sabe? Da praia. Pegava aqueles bambus, assim, bambu gigante. Isso aí acabou na boca. Isso aí na boca, mas era um bambu gigante. Ele batia nas cadeiras das pessoas. Meu, um figura, um cachorro demais. Subia nas pedras, nadava no fundo do mar, tentava caçar tartaruga. Meu Deus! O bicho era um Tarzan, um rei da selva, assim. Meu, fazia umas aventuras com ele, que eu ia de Camburi pra Baleia pelas pedras, que ele sabia todo o caminho, porque ele pescava com o dono dele, então ele conhecia tudo. Meu, ele pulava na água como se... nada fosse. O cachorro era ele já sabia lidar com o mar. Chamava Tupã. Ele tentava pegar tartaruga, que cachorro que fica tentando pegar tartaruga no mar. Tupã. E aí, beleza. E um dia, de férias desse trabalho, eu fui visitar essas minhas amigas que moravam comigo no Chile, lá na França. Fiquei 10 dias lá. Na volta, a primeira coisa que eu fiz na minha folga foi: vou pra praia, quero ver o Tupã. Quando eu cheguei na casa dele nesse dia, eu achei uma coisa estranha, tava com muita folha no chão, ele lá sempre tava limpinho e tal. Aí a dona dele falou: Bel, eu não tenho uma notícia muito boa pra você. O Tupã morreu. Assim, do nada, o cachorro super saudável, lindo, super atlético. Meu Deus! Nossa, eu não acreditava, eu desabei, assim, ó. Fiquei ali na casa deles umas 2 horas chorando e tal. Enfim... Ele se envolveu numa briga com outro cachorro ali da rua. Que dó. Do nada, o cachorro caiu duro. Não tinha ferimento, não tinha osso quebrado, não tinha nada. Não pegou o pescoço, o dono não entendeu nada, não tinha nada de machucado, assim. Enterrou ele. E naquela hora que eu sentei, assim, na casa deles pra chorar, eu estava chorando ali, assim, e eu senti Deus falando comigo: filha, só assim que eu consigo te trazer de volta. Na hora eu saquei. E aí eu tava nessa fase super turbulenta lá no meu trabalho, né? Porque tava com esse peso emocional. Aquele lugar não tava me fazendo mais bem. Eu tava nesse processo de sair. Eu tinha pedido pra Deus: me manda embora, sabe? Que eu seja demitida e tal. E aí, beleza. Ele morreu, fiquei super mal, voltei pro trabalho, tava lá e tal. E aí comecei a orar pra Deus pra eu ser demitida. E eu tava tão estressada que eu tava começando a dar problema lá. Eu brigava com a chefe, brigava com... Já tava um caos. E a chefe era muito minha amiga, então era mó barraco, a gente brigando, os cozinheiros vendo. Um dia ela me chamou de Judas, sua Judas! Na frente de todo mundo, era mó barraco, assim. E aí, um dia, não sei o que comentei com uma amiga sobre algum cliente, que a cliente ouviu. E tinha um outro gerente que me odiava. Então, ela passou meu nome para esse gerente falou, e aí eu fui mandada embora. Mas eu vi como um plano de Deus pra minha vida, um livramento, chega... Fiquei 6 meses na praia depois disso com o meu seguro-desemprego. Falei, vou ficar lá 6 meses descansando e tal. E aí eu fiquei me reconectando com Deus lá. Parei de usar droga em Camburi. E um dia eu tava dormindo e eu tive um sonho assim. Que eu fui na casa de uma mulher e ela tinha muitas samambaias, plantas, sabe? Na casa. E eu falei, nossa, que linda essas plantas. Eu amo samambaia e tal. E beleza, foi só isso o sonho. No dia seguinte, quando eu acordei, eu fui surfar. Quando eu voltei, tinha uma moça que limpava a casa uma vez por semana. Quando eu voltei... Ela trouxe uma samambaia. Eu olhei no chuveiro que eu ia tomar uma ducha, tinha 3 samambaias embaixo do chuveiro. Aí eu falei, ô Cida, você sabe quem deixou essas plantas aqui? Bel, foi o Carlos, o jardineiro. Falou que era de presente pra você. 3 samambaias. Aí eu falei... Oxi. Aí eu senti a presença de Deus muito forte. Tipo, olha como Deus é um Deus mistério. De detalhes. Até hoje não. Eu guardei essas samambaias muito tempo em casa. Elas ficaram anos em casa. Lindas, lindas. E aí eu voltei pra Jesus. Voltei. Tava tudo bem. Até chegar o ano de 2017. Fiquei 6 meses... Meu irmão tava morando em Nova York com a minha cunhada, minha sobrinha. Fiquei 6 meses com eles lá. No meu primeiro dia, minha amiga Roberta, que mora lá já há uns 10 anos, sei lá, falou, Bel, vamos comigo numa reunião da igreja? Vai ter poucas pessoas, vai ser na casa de uma pessoa, vamos. Eu fui, foi legal e tal. Aí uma mulher falou assim pra mim no final,
Isabel, eu não te conheço, mas Deus está me mostrando você caminhando com um cachorro. Um cachorro vai caminhando e você vai junto com ele. E os cachorros, eles gostam, eles param, eles fazem um xixizinho, dão uma cheiradinha aqui, dão uma cheiradinha ali. Deus está te falando para você seguir o seu caminho, vai seguindo o seu caminho, que ele vai cumprir os propósitos dele na sua vida. Uau. Eu só chorava. Eu falei, essa mulher não me conhece, não sabe minha relação com os cachorros e tal, que louco. Que louco. Profundo. Isso em 2017. Voltei de Nova York, que eu fiquei lá 6 meses. Foi legal 6 meses lá? Nossa, tive várias experiências. Sério? Incríveis, assim, com Deus, com a vida. Foi muito, muito profundo. Que assim. legal. Foi muito legal. Até com a minha sobrinha, porque eu tinha esse lance, Só tinha uma sobrinha? A Sara tinha acabado de nascer. Ah, tá. Ela tinha 3 meses quando eu fui. Entendi. Eu tinha a mais esse lance, velha, que é parecida com você, né? que é a Sara. Sara. Ela tinha 3 meses e... Ela é muito parecida com você. Muito, muito. É minha cara. Eu acho que nem minha filha vai ser tão parecida ela parece muito. Eu e o Dani, como vimos ela no filme, a gente falou, meu Deus do céu, ela é a Bel. É muito engraçado. Acho que é porque eu e meu irmão, a gente é muito parecido. Daí, ela é o meu irmão com cabelo, sabe? De mulher. Muito parecido. E aí, eu tive uns momentos muito profundos com ela, porque... Eu não gostava de criança. Eu sempre tinha medo de criança. Eu achava eles um ser estranho e eu sentia rejeição por criança. Eu tinha medo de interagir, de ser rejeitado. Olha que loucura, uma piração, assim. Mas é uma coisa lá da sua infância. Uma coisa da infância. Uma vez que eu tava com meu irmão na praia, eu até joguei areia na cara de uma criança. Chutei areia na cara da criança. Cuidado, gente. Era um negócio muito, muito forte, assim. Que louco! E por incrível que pareça, a primeira criança que gostou de mim na vida e que eu tive um relacionamento profundo foi o Rininha. Porque nessa época que a gente alugava chalé lá no Rina, ele era pequenininho, ele tinha 2 anos. E ele, não sei porquê, mas ele me amava. Ele falava, Bel, Bel, Bel. E era muito fofo. E eu criei com ele esse lance de poder pegar no colo e tal. Legal. E aí, quando eu fui morar em Nova York, eu dei banho na minha sobrinha. Que legal. Eu pegava ela no canguru, ela ia passear comigo. Eu comecei a desenvolver isso e Deus me curou desse negócio. Que louco. Hoje em dia, eu lido super bem com criança. Não amo, assim, uau. Mas eu gosto de interagir, de trocar ideia e tal. Não amo, assim, no sentido de... Não fico mimando criança, mas eu amo ajudar a desenvolver a cabecinha dela, sabe? Tipo, a fazer pensar... a ensinar os modos. Ser construtivo, né? Ali no relacionamento ser com útil. eles. Apresentar como a gente deve ser cuidadoso com as pessoas, com os cachorros, com os animais, com a natureza. Enfim, e, na verdade, com isso, eles se conectam bem mais com você, né? E aí é isso que acontece. Eles amam esse lado. Então, eles acabam gostando de mim. Eles não gostam que fica tratando eles igual... Não gostam. É que nem cachorro. Ele parece que gosta, mas não gosta. Esses dias a gente tava numa casa que tinha uma criança só, no aniversário de uma amiga... E, tipo assim, ela começou a falar comigo, nananana, e as meninas, nossa, como você fez isso com ela? Eu falei, quando eu cheguei, eu olhei no olho dela, oi, como você tá? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Olhando pro olho dela, porque os outros vão passando e, tipo, nem olha pra criança. Ai, que bonitinha! E, tipo assim, não cria essa conexão com ela. Exatamente. Tipo, acha que a criança não tá entendendo, não tá vendo, mas ela entende e presta atenção em cada detalhe. Né? É impressionante. A filha da Ingrid, a Isabela, quantos anos ela? Não sei se ela tem mais. Acho que ela não tem nem 2 ainda. Acho que não. 1 e pouquinho. Acho que é 1 e pouquinho. Hoje eu fui lá pegar os cachorrinhos dela e ela viu o movimento. Ela tava ali na sala, ela viu eu pôr na coleira, viu? Aí eu falei, Isa, eu vou levar os seus cachorrinhos pra passear. Eles vão passear, vão fazer xixi, vão andar na rua. E ela ficava olhando assim, uma bonitinha. Você percebe? Talvez ela não esteja entendendo exatamente o que eu tô falando, mas ela tá... Sim. Tem alguém explicando pra ela as coisas. Criança é muito profundo, né? Assim. Muito. E, enfim... E aí eu tive esse relacionamento muito profundo com a minha sobrinha. Foi super saudável pra mim e tal. Legal. E aí, só que aí eu voltei, do nada, que acontece, uma gerente que tinha trabalhado comigo já nesse restaurante de novo me chamou. Bel, você não quer voltar a trabalhar no Hits? E na hora caiu como uma luva. Nossa, meu, perfeito, eu amo estar lá. Agora eu vou converter todo mundo, eu vou falar de Jesus, eu sei que eu tô preparada. Deu 3 meses, já tava lá, fumando maconha de novo. Caracas, a galera lá... Isso já não era tão nova, né? Eu já tinha... Foi 2019, 2018, final de 2017, eu já tinha... A gente tá o quê? 2022? Faz uns 4 anos atrás. Sim. Eu tinha tinha 29 anos quando eu tava nessa fase. Mas eu vi que eu ainda não estava preparada. E aí comecei a me afastar da igreja, comecei a ficar distante da minha mãe. Uma principal raiz para você são as companhias. Não, eu acho que agora não. Ou era com você? Não, na época. Né? Não, era o problema que não estava bem resolvido comigo, porque entendeu? no Chile, na verdade, ninguém te influenciou, tava lá, né? Era uma coisa comigo mesmo, assim. E aí lá... Aí foi pesado demais, essa fase foi muito pesada. Porque daí eu me envolvi de novo com outra menina. E essa foi, tipo, pra dilacerar o coração mesmo. Assim. Pensa numa pessoa mal.
Mal. Caramba. Durou 6 meses esse relacionamento sombrio. E, tipo, você assumiu pra sua mãe, pra todo mundo? Não, assim, minha mãe e meu irmão sabiam que eu tava na vida louca. Sim. Mas eles não sabiam exatamente o que eu tava fazendo. Entendi. E aí eu fui morar com meu pai, porque na casa do meu pai eu tinha um acesso mais livre, podia chegar mais tarde, então eu conseguia... Não tinha essa relação tão próxima de ficar me explicando, ele ficava no canto dele no meu, então pra mim era melhor. Enfim, uma pessoa perdida, né? Com 30 anos, voltando a fazer tudo o que fazia antigamente. E quem olha de fora deve achar, essa daí não tem jeito mais, essa daí é uma... Sim. Acha que a gente não queria vergonha na cara. As pessoas não sabem nada, né? Que acontece na alma das pessoas, né? Cada um tem a sua história, a gente não pode julgar. Cada um tem um processo, né? Cada um tem um processo. E eu me culpava também. Sim. 30 anos, eu tô nessas e tal, não sei o que lá. Beleza. E aí, eu fiquei 1 ano e meio lá no restaurante. Quem foi muito perdoado, muito ama. Exato. E aí, eu fiquei 6 meses, 1 ano e meio no restaurante e ia tirar férias. Eu ia ficar... O meu irmão ainda morava em Nova York. Eu ia ficar 10 dias em Nova York, 10 dias na Islândia e o resto dos dias lá em Nova York também. Islândia? Uau! Nossa, é maravilhoso. E aí eu sabia que essa viagem ia ser um divisor de águas, porque eu tava muito mal. Eu tava tão raquítica, tão magra, assim. Caraca. E o que foi a parte importante nesse testemunho? A minha mãe sempre foi uma mãezona, assim. Sempre foi muito firme com Deus, assim. Só que ela não se posicionava... Não que ela mimava, mas ela não se posicionava... Ela sabia que eu estava no erro e ela não se posicionava. Mas dessa vez ela agiu muito diferente comigo. Então, um dia, ela foi viajar uma fase, 10 dias. E eu ia... E o que eu pensei? Eu falei, agora que minha mãe está viajando, em vez de ficar na casa do meu pai, eu vou ficar em casa sozinha. Sim. O que aconteceu? Eu fui entrar em casa, a chave não funcionava. Ela trocou a fechadura para eu não entrar em casa. Ela se posicionou mesmo. Então, foi um baque que eu falei, nossa, minha mãe nunca... E também não me emprestou o carro nessa fase. Ela falou, não vou te emprestar. Não. Ela me emprestou o carro, mas falando assim... Ela foi no cartório, fez uma carta. E, tipo, uma carta para Deus, declarando que ela não queria que eu colocasse ninguém naquele carro. Era só eu e minha cachorra. E eu, obviamente, eu descumpri a regra, né? Mas ela fazia coisas para, tipo assim, você tá pecando diante de Deus. Não tá pegando comigo, você tá pegando diante de Deus. Enfim, a casa trancada. Um dia ela foi lá na casa do meu pai me levar alguma coisa. Ela falou assim, filha, eu sei que você tá no erro. Eu sei que você tem feito coisas erradas, que Deus não aprova. Eu não quero mais ter relacionamento com você. Quando você se arrepender dos seus maus caminhos, a gente conversa. Então, assim, foi baque atrás de baque, sabe? Baque atrás de baque. Porque, por mais que eu estivesse na vida louca... Que você fica muito mais insensível às coisas da vida, de Deus e tal. Porque você tá tão distraído com os prazeres que você acaba não pensando muito. Mas vira e mexe, vinha. Minha mãe... Nossa, minha mãe E seu pai falou alguma coisa, não? Não, meu pai nem sabia dessas coisas, entendeu? Tá. Era um caso totalmente à parte. Meu pai vivia... No mundo dele. São 2 mundos bem diferentes, assim, sabe? E aí... então você nem compartilhava esses sentimentos com ele? Meu pai, a única coisa que ele implicava é assim, me avisa se for chegar tarde, só. Entendi. Era a única coisa que ele me pedia. Não queria saber de nada, assim. Aí, beleza. Fui pra essa viagem. Sabia que ia ser um divisor de águas na minha vida, porque o que eu tava vivendo com essa menina foi uma coisa bem, bem profunda, bem dolorida. E você assim. Que terminou? Foi meio que a gente sabia que tava morrendo. Só que eu queria insistir, tipo, a pessoa nem era... Né, nem conhecia Jesus e eu estava muito mais madura emocionalmente do que eu. Eu queria insistir no erro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que um dia isso ia acabar. Sim. E aí, beleza, fui para essa viagem. Lá, tava com meu irmão, naquele clima, né? Porque meu irmão, minha cunhada de Deus, pessoas de Deus, e eu tentando fingir que estava tudo bem, não tava. Mas eles sabiam que não tava. Sabia que não estava tudo bem comigo, né? E eu tentava disfarçar ao máximo. Sim. Assim. Aí fui pra Islândia. Na Islândia eu fui com 2 amigas da igreja, uma é a Paulinha e outra é a Fernanda Batuba, que mora nos Estados Unidos também. Legal. Então, com elas, elas viram tudo de perto, assim, mais perto impossível, porque eu chorava todo dia. Uau. Eu ajoelhava, falava, não aguento mais, gente, me ajuda. Tipo, eu sofria. Mas ainda bem que elas estavam com você. Sim, a Paulinha me via de madrugada falando com a menina na nóia, assim. Elas viveram bem de perto, sabe? E me ajudaram muito, assim, nessa fase. Quando eu voltei da Islândia... O que tem na Islândia? Nossa. Não tem nem ideia que tem na Islândia. Só paisagem, gente. É frio pra caramba. Lá que tem a aurora boreal, não? Sim, mas é no inverno. Na época, eu fui em abril, não podia acontecer, mas é mais raro. Mas a gente não viu. São paisagens maravilhosas. Sabe o mais legal pra mim da Islândia? No verão é frio lá? Frio. Caraca. É frio. Mas óbvio que é melhor que... É que no verão acaba sendo mais cheio, né? Porque é mais agradável.
mas é um frio animal, assim. Porque venta muito, às vezes não é tão frio de temperatura, não é. Mas o vento faz a sensação térmica, tipo, para menos e tanto, sabe? E foi uma viagem super legal, é maravilhoso aquele lugar, várias paisagens. Sabe o que é muito comum lá? Tem água de termais, né? Do vulcão. Então você tá no meio do nada você passa. Água quente. Água quente, numa paisagem surreal, assim. Eu sou a louca então você para o carro, entra, sempre tem umas cabininhas, você entra na cabininha, se troca, pula na piscina e fica lá. Mentira. Tipo, 3 graus fora e a piscina quente. Nossa, é maravilhoso. Tem várias fotos no meu Instagram dessa viagem. Só que meu coração tava dilacerado, sabe? Eu tava lá, mas meu coração tava dilacerado. Então nem conseguia, assim, aproveitar da forma como eu gostaria, sabe? E aí, beleza, eu voltei dessa viagem, fui para Nova York e aí começou um barato doido lá. Porque um dia o meu irmão e minha cunhada me chamaram para ir na igreja. Eu fui. Nisso eu olhei, o chão da igreja eram vários rabiscos, assim, tinha um que tava escrito Bel, já fiquei tocada, aí no louvor já comecei a chorar. Aí eu fui pro banheiro, porque não queria que eles me vissem chorando. E aí lá no banheiro... Você sempre, tipo, teve a mania de esconder sentimentos ou não? Sim. Ah, tá. Não, o que eu sentia... eu tinha vergonha de demonstrar... Fraqueza? Tanto tristeza quanto... eu acho que era mais dificuldade de falar o que estava no meu coração mesmo, assim, sabe? E aí eu fui no banheiro nessa hora chorar e tava na parede um quadro. Eu estou com você. Uau. Sempre. E aí eu chorei mais ainda. Aí eu só chorei. E você é fluente em inglês também? Eu falo inglês, mas eu não sou longe de ser fluente, assim. Aí eu entendo bem melhor e leio do que falo. E aí eu fui pra... Aí nesse dia, ia uma amiga da minha cunhada, que é missionária, uma senhora missionária, que ia passar a tarde lá com a gente. E aí eu sentei com ela no sofá lá, a gente começou a conversar, e eu comecei a chorar. Eu tava tão sensível. Sabe quando qualquer coisa acontece com você chora? Eu falei, preciso conversar com essa mulher. Eu saí com o cachorro do meu irmão para passear, o cachorro. E ela foi comigo, eu chamei ela para ir junto. Aí comecei a contar tudo para ela que estava acontecendo na minha vida. Uau. E ela falou, Bel, você precisa passar um tempo em algum lugar, você precisa sair do mundo, você precisa... E começou a falar várias promessas de Deus na minha vida. Foi lindo, assim. Fazer tipo um retiro espiritual mesmo. Exato. E a gente estava na beira do rio Hudson, que é maravilhoso. E meu irmão morava em Jersey City. Então, o Jersey City é a cidade do lado de Nova York. O rio que divide, né, as duas cidades. Uhum. A gente estava na beira do rio e aquela paisagem, os prédios... De Nova York. O World Trade Center. É, tipo, surreal. Eu acho maravilhoso. É muito forte, sabe? E a gente estava ali... E naquele momento o rio lá, né, passando, assim, as aguinhas. E nisso passou uma família de patinho. Um pato, uma pata e todos os pintinhos. Ai, muito fofo. E aí a mulher falou, olha lá. E eu acho que não me falou. Não, ela me mostrou, mas eu senti, tipo, é isso que eu tenho pra você, sabe? Glória Enfim, chorei, foi uma bênção. Voltei pro Brasil. Brasileira, essa missionária? Americana. Voltei pro Brasil. Cheguei em casa, porque era meu ponto de referência, né? Não fui direto pra casa do meu pai, mas antes eu tava morando na casa do meu pai. Aí eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, eu acho que ela orou e jejuou tanto, assim. Uau. Tanto. Acho não, ela orou e jejuou tanto, que quando eu cheguei em casa, ela comprou tudo que eu mais gostava na geladeira. Que assim. da hora. Tudo que você pode imaginar. E na hora eu fiquei pensando, nossa, aqui E eu tava voltando, ia voltar pro trabalho, normal. Falei, nossa, aqui é a casa da minha mãe, é o meu lar, é onde eu me sinto bem. Onde eu tenho conexão. Sua mãe tava sozinha, morando sozinha. Com a minha cachorra. E é onde eu me sinto bem, etc. Na casa do meu pai, eu tenho a liberdade para pecar, para fazer o que eu quiser. E fisicamente eram perto ou não? Não, minha mãe em Perdizes e meu pai em Moema. E a mesma distância pro trabalho. O trabalho era bem no meio dos dois. Ah, assim. Entendi. E aí... Não era mais perto do trabalho nem nada. Você foi porque você quis mesmo a liberdade. Minha desculpa era porque eu ia de bike, na casa do meu pai não tinha subida, era só reta. Essa era a minha desculpa quando eu fui morar com ele. Aí, o que aconteceu? Aí as coisas começaram a ficar... Nessa fase de volta, foi muito difícil, assim, a readaptação. Então, eu voltei pro trabalho, encontrei a menina... Foi um momento super doloroso, assim. Caracas. Eu já senti que tava... E vocês trabalhavam no mesmo setor? A gente trabalhava... porque eu trabalhava no bar. Eu tava começando a treinar para ser gerente. E ela trabalhava no salão, né? De garçonete. E aí, a gente... Foi se arrastando, assim. Foi postergando. Durou uma semana. E a gente chegou à conclusão que não dava mais, né? Só que eu tava muito mal. Muito mal mesmo, assim. Pensa numa pessoa... depressiva, assim. Minha razão de viver era ela. Não tinha sentido sem ela. E aí, um dia, eu lembro que era um sábado, eu fui pra minha casa, da minha mãe não tava, só tava minha cachorra.
E essa cachorra que é a Ruth, que é hoje minha cachorra até hoje, tem testemunho também com ela, mas eu não vou contar agora. Aí eu... A Caramelo. A Caramelo. Aí eu cheguei em casa, minha mãe tinha deixado num canal gospel, e o pastor começou a falar minha vida inteira, inteira na TV. Eu sentei no sofá, minha cachorra do meu lado me lambendo, e ele começou a falar de Ruth, e minha cachorra chama Ruth, né? Uau! E eu e ela lá, eu chorava, eu falei, olha o que esse cara tá falando. Beleza, entrei no meu quarto e dormi. No dia seguinte, eu falei pro meu irmão alguma coisa assim, tô achando que eu vou me internar na Ebenezer. A Ebenezer é onde a pastora Denise ficou internada, quando ela era doida também. Aí ele falou, me fala o que tá pegando, me fala o que tá acontecendo. Ele lá nos Estados Unidos. Liguei pra ele, comecei aí eu fui passear com a minha cachorra, voltei pra casa, liguei pra ele, era um domingo, contei tudo pra ele, o que tava acontecendo. Nisso minha mãe entrou em casa, e eu chorando, comecei a conversar com os dois. Falei, mãe, tô falando com o João que eu tô pensando em ir pra Ebenezer. Aí ela falou, filha, eles já estão te esperando, eles já estão orando por você já faz tempo. E eu já tinha pedido as contas no trabalho. Uau. E eu tinha falado pra minha chefe que eu ia ficar mais 10 dias só. Só que aí, eu tava no segundo dia, assim, primeiro dia, eu pedi no dia anterior, eu pedi as contas. No dia seguinte, eu voltei pra lá, eu falei pra outra gerente, avisa a Bianca, que era minha gerente geral, que eu não vou ficar, eu vou embora hoje, eu não consigo mais, eu preciso me tratar, não dá, eu vou embora. E fui embora, vazei. Sim. Fumei minha última maconha da vida, que eu tenho certeza que foi a última da minha vida dessa vez, no domingo. E fui pra igreja, conversei com o Rina. O Rina falou, vai ser bênção e tal. A Dani Gutierrez, que também ficou internada lá numa fase, não sabia de nada que estava acontecendo na minha vida, me enviou na igreja e falou, Bel, hoje Deus está te marcando, vai ter um novo tempo sobre a sua vida. E começou a profetizar umas coisas. Eu olhei pra ela e falei, Dani, para de falar. Eu falei, tô indo terça-feira pra missão Ebenezer. Aí foi isso que era o fogo, né? Então era domingo, terça-feira eu fui pra Ebenezer. Nisso, a menina que tava super decidida, né, a acabar, porque a gente tava se matando e tal, não sei o que lá. Na segunda, eu ia acordar às 5 horas da manhã na terça-feira pra ir pra Ebenezer. Na segunda-feira à tarde, ela foi no meu prédio, eu dei umas coisas pra ela, a gente conversou, nada demais, só conversamos e fomos embora. Mas bateu aquele sentimento e tal. E aí, à noite, na segunda-feira à noite, que ela saiu do trabalho e me mandou uma mensagem, e ela começou a falar, na verdade, eu quero ficar com você. Meu Deus. E uma outra amiga tinha me falado, Bel, na última hora, Satanás vai querer ficar com você de novo. E aconteceu exatamente aquilo, assim. Então, quando ela me falou aquilo, foi muito difícil pra mim. Eu deitei na cama, assim, olhei pro céu, pro teto, né? Aí eu falei... Eu acho que foi a primeira vez na vida, sério, foi a única vez na vida que eu pensei com a razão. Eu acho que eu sempre fui muito emocional. Eu era direcionada pelas minhas emoções, Entendi. Sabe? Sempre. Eu não tinha maturidade emocional nenhuma. Era uma bebê, coitada. E aí, quando ela me falou isso, eu pensei e falei, nossa, eu preciso ir pra cruz. Eu preciso ir pra cruz. Eu acho que é a primeira vez na vida que eu vou tomar uma decisão racional. Eu falei pra ela, olha, se eu gosto realmente de você como pessoa, eu jamais deveria voltar com você. E falei de Jesus, falei que Jesus morreu na cruz por amor a nós e que eu ia morrer na cruz por amor a mim, por amor a ela, por amor a minha mãe, por todo mundo. Falei tudo isso, pregando, a louca, né? Caracas! Tava lá se envolvendo, do nada pregando de Jesus, né? Ai, Deus. E aí, falei, não dá mais, tal. No dia seguinte, fui atrás do banco de trás, mandando mensagem para as pessoas que eu gostava, avisando que eu tava indo e tal, mandei mensagem para ela também. Acabou. Cheguei lá na Praia Grande, celular... Zero, nada. Desliguei, acabou. 9 meses sem ver celular. Você ficou 9 meses lá? 9 meses sem ver celular. Uau! 9 meses sem ter contato com... Uma desintoxicação mesmo. Desintoxicação geral, assim. Aí, tava muito em deprê. Eu tava 10 dias atrás, eu tava na Islândia, em Nova York, eu tava na Praia Grande, dormindo com 10 drogadas no mesmo quarto. Você tem noção? Foi muito forte. E aí, nesse dia que você chega, eles deixam você ficar num day off, assim. Você fica... Sem fazer nada. Faz o seu horário, pode ficar deitada quanto tempo você quiser. E eu fiquei deitada literalmente o dia todo, eu só levantava pra fazer xixi. Aí, à tarde, eu dormia numa cama num cantinho embaixo, assim, então... E você nunca tomou remédio pra dormir, essas coisas? Não. Nada? Aí as meninas... Mas sempre dormi super mal, assim, nessas fases, né? Aí eu só ouvia as meninas entrando e saindo do quarto, assim, Eu falava... Nossa, quem que será que é essa pessoa? O que tá falando, né? Quem que é essa menina? E eu falei, meu, olha onde eu tô, 10 mulheres num quarto e tal. Beleza, aí... Lá a casa é pequena, né? Não tem tantas mulheres. Cabe até 12, o máximo de 12 no quarto, né? Aí, à tarde, eu não quis almoçar, à tarde me chamaram pro lanche. Eu falei, vou comer alguma coisa, tô com fome. E comi um arroz doce.
Um potinho de plástico, assim, bem simples. Lá é super simples. Sim. Me deu até aquele nojinho, sabe? Eu falei, nossa, que tratamento, o que eu tô passando? Só que assim, eu sempre soube que eu não ia desistir. Eu sempre soube que eu vou ficar aqui até o final. Amém. Eu criei uma força, assim, que eu não tinha. Não sei, foi Deus, louco. Assim. Eu nunca... Pensa, uma pessoa que vivia pela emoção... Exato. Do nada, Deus transformou a minha mente. Mesmo, assim. Eu decidi, eu preciso viver os planos de Deus na minha vida. Porque o que me sustentou sempre foi a minha primeira experiência com Deus em 2005. Porque eu sabia que o que eu tinha sentido naquele dia, eu sabia que foi uma coisa muito profunda, sabe? Muito verdadeira, muito real. E aí, beleza. Aí começou o tratamento lá dentro. Pensa, 9 meses, menina embaixo de mim mudou 9 vezes de menina, porque ninguém ficava... Várias craqueiras. Você tem noção, era um ambiente muito pesado. Sim. Mulher, um bando de mulheres juntas, com um caráter super deformado, tudo drogada, briga. Só que eu tinha muita certeza do que eu queria muito a mim. Então, assim, me chamavam de santa do pau oco. Falavam que eu tava precisando de um... Meu Deus do céu. Me zoavam muito, eu era muito sofredora lá. Meu Deus. E aí eu comecei... Os 3 primeiros meses foram bem difíceis, depois, eu tava em casa. Rotina 100%, todo dia, acordar às 6 da manhã. Disciplina, palavra, lavar roupa na mão, lavava roupa, tudo na mão, cobertor, lençol na mão, no tanque, de pendurar, estender no varal, recolher, dobrar. O armário tinha que estar arrumadinho, o banho era de 3 minutos, se fosse lavar o cabelo era banho de 5 minutos, comer o que tinha, arroz, feijão e salsicha, arroz, feijão e linguiça, arroz, feijão e pé de galinha, sopa de macarrão 10 dias seguidos à noite. Eu orava, Deus, eu só quero um caminhão de banana. Eu queria só uma banana. Eu queria fruta, não tinha fruta. Caraca. Fruta, se aparecesse, ok. Se alguém doasse, mas se não tivesse... Tem que ter pra todas, né? E você vai engordando também, porque a alimentação é muito carboidrato. Arroz, muito carbo. Nossa, era pão francês de manhã e tal, com margarina. Então, assim, 15 quilos a mais. Pensa você com fome. 15 quilos. Pensa você com fome... E não queria deixar de comer. E também fiz muito jejum. Foi um tempo, tive umas experiências com Deus bem profundas, assim, maravilhosas. E sua mãe ia te visitar? Minha mãe uma vez por mês me visitar com a minha cachorra. Oh. A Rutinha ia todo mês. Ela ficava solta, ela se divertia, brincava. Aí... Ixi, mas eu tô falando até agora. Ah, tá. Aí... Tá caindo? Ops, galera. Não, acho que é assim. Agora deu. Aí... E foi isso, assim, se eu contar todos os detalhes do que aconteceu lá, eu vou ficar aqui até amanhã, porque você foi... teve experiências sobrenaturais lá. Tive cada experiência... Surreal. Muito. Caraca. Todo dia era uma experiência nova. Todo dia. Realmente, assim, a sua desintoxicação era mais profunda de outras coisas, não da droga. Não da droga, era profunda, era do coração mesmo. Sim. Um dia eu falei pra Deus, eu não quero mais pensar nela, eu quero tirar isso do meu coração, eu quero viver os planos que o Senhor tem pra mim, me ajuda, eu não quero mais viver isso e tal. Aí à noite, era a visita da Bola de Neve da Praia Grande, e uma menina contou testemunho que ela teve relacionamento com mulher, foi lésbica, e ela tava noiva. Olha isso, como Deus é Deus de detalhes, sabe? Tive muita experiência com Deus. Um dia eu acordei e Deus falou uma palavra no meu ouvido audível. Eu acordei, a gente acordava com um sino lá, blém, blém. Eu sentei na cama, eu escutei a voz de Deus, uma palavra. Eu fiquei assim, um quarto com 12 meninas. Eu fiquei em choque, assim, de ouvir a voz dele mesmo. E até hoje eu tenho gravado aqui tudo que ele me falou. Era alguma palavra passagem? Ele falou, eu não entendo ainda o que significa, mas ele falou, guarde as minhas palavras e eu te mostrarei as palavras da minha lei. Assim, a única coisa que eu pego pra mim é, eu guardo as palavras. Eu guardo a palavra, o resto é ele que vai fazer. Então, eu só fiz a minha função, que é guarde as minhas palavras. Então, e a gente decorava muitos versículos, porque a gente tinha que repetir todos os dias os mesmos versículos antes de comer. Todo dia antes de comer eram antes versículo. E os mesmos? Os mesmos, e antes de dormir. Era Filipenses 4,19 e Salmos... Você lembra até hoje? Sim, a gente todo dia antes de comer, todas juntas era. E o meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Uau. Aí fazia uma oraçãozinha e comia. Podia comer. Filipenses 4,19. Aí, em paz, e antes de dormir, todo mundo no centro do quarto, em volta, em roda. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Uau. Salmos, eu esqueci agora. 4, Salmo. Esqueci. E aí, enfim, foi uma desintoxicação. Lá que eu entendi a palavra Romanos 12:2, né? A renovação da mente. Eu tava lavando roupa. Eu falei, nossa,
mas transforme-se pela renovação. Então, eu que tenho que fazer a minha transformação. A transformação, Deus já fez o papel dele, ele já morreu na cruz. Eu preciso renovar minha mente com a palavra de Deus. Então, qualquer coisa que eu estiver pensando que não alimente o meu espiritual, que esteja me machucando, eu vou mudar, eu vou colocar a palavra. E eu aprendi naquele dia e eu comecei a praticar. Eu li 17 livros lá em 9 meses. Uau, porque, você gosta de ler? Porque no tempo livre, o que eu ia fazer? As meninas ficavam conversando, conversa furada. Tem muito tempo. Falava palavrão, ficava falando umas besteiras lá. Eu falei, eu vou ficar... E nesse tempo, não, a gente não tinha, fica, né? não, a gente não tinha nada de tempo ocioso. Isso que era o bom. Era muito pouco tempo ocioso. Só que todo o meu pouco tempo ocioso, ou eu descansava, ou eu lia. Então, eu li 17 livros, cada um tocou no meu coração de uma maneira. Foi uma cura bem profunda, assim, da alma mesmo. Caracas. Enfim, é uma longa história. E a parte dos seus sentimentos por mulheres, isso começou, tipo assim, você mais velha ou você, tipo, na escola? Então, eu não sei a exata. Eu acho que eu era uma criança super normal, bem moleca, mas ok. Eu amo, eu acho que toda criança tem que ser aventureira, se sujar Sim. mesmo. Eu nunca fui de ficar brincando de boneca, Sim. porque, ninguém merece, sabe? Era... Sensacional! Ninguém merece, né? Era muito mais legal brincar de bike. Eu sempre fui do esporte, sabe? Então eu não ficava em casa brincando de boneca. Acho que eu tive uma Barbie na vida. Eu tenho Sim. a minha sobrinha também. Ela não, jamais. Ela quer uma bola, ela não quer. É criança, cada criança que gosta. Jeito. Mas eu tinha uma piscina da Barbie, mas era tudo relacionado à aventura, água, assim, sabe? A Barbie de skate. A Barbie na piscina, descendo tobogã e tal. Eu lembro direitinho dessa Barbie. Aí, o que aconteceu? Onde que eu tava? Se você começou, tipo... tá. Mulher na aí eu tive uma infância normal. Me interessava por vários menininhos no ginásio, né? Tinha namoradinho no pré, no infantil, né? Só que aí, eu lembro que como eu gostava muito de esporte, eu sempre tava jogando vôlei, futebol, handball, basquete, skate, bike, tudo. Sim. Todos os esportes eu fazia. E aí eu lembro direitinho de um menino uma vez falou pra mim, Maria Macho. E ele olhou com uma cara feia pra mim. Na escola. E até hoje eu tenho essa cara dele. E eu não sei se eu comecei a associar que o esporte era coisa de mulher. Eu comecei a ficar pensando nisso. Eu acho que isso pode ter sido uma semente. Um gatilho. Eu não sei. Eu não tenho como explicar. Uma semente maligna mesmo pra... Exatamente, uma palavra. E eu também tenho um histórico disso na minha família, né? Tenho outras gerações antes que eu que tem essa questão, né? Então, também creio que isso também é uma... Sim. Tem bastante influência. E aí, o que aconteceu? Voltei da Praia Grande, voltei a morar com a minha mãe. Quando eu tive que pegar no meu celular, foi super difícil, porque eu falei, nossa, isso aqui é uma droga, eu vou voltar a gente ficou no Resgate Amazonas 10 dias sem isso aqui. Nossa. Já foi pra voltar, você falou, meu Deus, como vai ser agora? Você 9 meses, não consigo nem imaginar. Exato. Não, e como eu era muito ansiosa e tava sofrendo muito, assim, de ansiedade, quando eu tava outro dia pendurando roupa no varal, eu me liguei que eu tava só pendurando roupa no varal. Eu falei, nossa, eu só tô pendurando roupa no varal. Eu não tava pensando em nada mais. E aquilo me deixou muito feliz, sabe? Então, quando eu tive o contato com o celular, depois que eu saí, foi bem difícil, porque eu sabia que eu teria acesso, talvez, à menina. Uhum. Até mandei mensagem pra avisar que eu saí só, tipo, etc. Falei algumas outras vezes, mas nada demais. E aí eu fui morar... Aí começou a pandemia. Deus foi tão bom comigo, porque eu tava me cobrando. Não preciso trabalhar, o que eu vou fazer agora da minha vida? Sair de lá, sabe aquela pressão? Sim. Deus me mandou pra onde? Pra Santos. Pura pandemia, fechou tudo. Pastora Sheila precisava de uma psicóloga pra trabalhar no abrigo deles Casa das Anas? Na Casa Êxodo. Tá. E ligou pra minha mãe, Valéria, a gente tá... E ela sabe... E aí, ela foi muito importante na minha vida também. Antes disso... Quando eu voltei para São Paulo, quando eu saí da casa de recuperação, ela falou pro meu irmão, João, eu não conhecia ela, né? Se a sua irmã precisar de qualquer coisa, fala para ela me procurar. Eu gostaria de ajudar. E 2 vezes eu conversei com ela e foi muito libertador para mim. Foi muito impressionante, porque eu precisava de alguém que me escutasse. E ela me escutou muito, assim. Então foi muito importante na minha cura. E aí, alguns dias depois, ela falou, Valéria, tô precisando de uma psicóloga, você não quer... Vim pra cá com a Bel, tá precisando de uma educadora, também tem vaga pra vocês duas. Uau. Eu falei, nossa, eu sem trabalho, sem saber o que eu vou fazer da vida, sou chamada pra ir pra Santos. Na pandemia. Na pandemia, foi muito de Deus. Só que foi um tempo muito duro também. A gente trabalhou com morador de rua. Eu ainda tava com meu coração ainda bem sensível, fui muito tratada na alma, mas muito, 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 muito. Foi um tempo, a gente chegava em casa detonado, eu e minha mãe. Logo assim, depois da Ebenezer, é isso? Logo 2 meses depois da Ebenezer, eu tava lá. Uau. E, ao mesmo tempo, eu podia surfar. Então, Deus foi muito bom comigo, sabe? Tipo, o ambiente era foi uma segunda desintoxicação, assim, sabe? Sim. Um outro nível, um pouquinho mais... Tipo, já tá podendo se relacionar, voltar pra sociedade e tal.
Sofri muito lá, foi um tempo bem difícil, assim, foi lá, foi bem difícil pra gente. Caraca, foi forte. Foi bem forte. Aí, e lá, olha que louco, os mendigos, os moradores de rua podiam levar os cachorros lá, tinha canil. E eu era daquele tipo, meu cachorro tem que ficar solto, coitado, ficar dentro de um canil. Isso foi agora, 2020, eles ficavam na jaulinha. E eu comecei a lutar para que a gente tivesse alguma rotina, que a gente tinha que cobrar os donos que tinham que sair com eles de manhã, que os cachorros precisavam fazer xixi, precisavam fazer alguma coisa. Sujeira, tudo ali. E aí eu sofri muito, assim, tipo, nessa fase, porque eu lutei muito pelos cachorros e ninguém dava tanta importância, mas eu lutei muito por eles, sabe? E eles são bravos, né? E aí, não, eles eram todos tranquilos. Aí eu consegui colocar lá, a gente conseguiu criar uma rotina. Ó, os cachorros podem ficar livres das 8 às 10. Cachorro que sabe só sair sozinho na rua, eles podem sair sozinhos e voltar e tal. E eu criei uma rotina para eles. Então, eles ficavam no horário livre. Depois, a gente prendia na hora do almoço, porque as pessoas comiam, eles ficavam, às vezes, pedindo comida. E eles descansavam. Depois, da tarde, a gente soltava de novo. Então, assim... Só que eu tinha um cara lá, que a cachorra dele teve filhote. E ele tratava a cachorra muito mal. Ele batia nela. A gente sabia que ele batia. Então, o que acontece? Ele fazia a cachorra sofrer pra abalar a gente. Porque eu falava tanto dos cachorros que as pessoas começaram a gostar mais ainda dos cachorros, sabe? Começaram a prestar atenção. E o menino era, tipo, bem perturbado e tal. E aí, um dia... Nossa, eu lembro que um dia eu acordei de madrugada pensando na cachorra e meu coração pulou. Eu chorava, eu falei, não aguento mais ver esse cachorro sofrendo desse jeito, esse sofrimento. Foi muito pesado pra mim, porque Deus tem uma questão comigo com relação aos cachorros. Mas eu era dessas. Pra mim, cachorro era carinho, fofinho e liberdade. Eu queria ver cachorro livre, correndo pra tudo quanto é canto, sabe? Então, Deus trabalhou muito no meu coração. Louco. Beleza, ficamos 6 meses em Santos, voltamos de Santos. Aí, a Tati, né, que você conhece, presbítera Tati, ela falou, Bel... Tati Arslan. Tati, ela falou, Bel, vou viajar, fica com as minhas cachorras em casa? Fico. Do nada. E ela falou pra mim um dia, Bel, você tem que trabalhar com cachorro, você tem esse dom, você ama isso, você ama animal, você tem que trabalhar com cachorro. E nisso, o meu irmão também foi viajar, Bel fica com o Role, e começou a surgir do nada. Eu não fiz nada. Olha como o processo de Deus... As pessoas podiam ter oferecido isso antes, mas vim na hora certa. Não, eu já tinha um histórico. Lá no passado, eu já tinha sido passeadora de cães. Você já tinha sido. Bem no passado, mas aí eu desisti. Entendi. Eu ia pra praia, eu tinha amigos também. Bel, passa lá na minha casa, dá um rolê com os meus cachorros, dá comida e tal. Eu sempre tive isso. Sempre gostei. Só que não sabia do jeito certo. E aí, beleza. Aí eu falei, nossa, vou me interessar, vou começar a me envolver no adestramento. Eu já tinha feito de curso de adestramento há uns anos atrás, só que eu achava... Eu não tinha maturidade, eu tinha dó de tudo. O cachorro no carro, eu queria que ele ficasse... Eu tinha dó de deixar o cachorro preso com a coleira. Então, assim, eu vi que eu não estava preparada. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer curso de adestramento. Deus colocou na minha vida 2 caras que foram muito fundamentais para me ajudar a construir. Treinaram. Eu parei de ter essas doses idiotas. E aí, o que aconteceu? Na mesma fase que eu comecei a fazer curso de adestramento, a minha mãe, meu irmão tinha adotado uma cachorra labradora com vira-lata. E ela tava destruindo a casa inteira, tava um perrengue lá na casa do meu irmão, da minha cunhada. Um dia minha mãe me aparece com essa cachorra em casa, porque ela não aguentava mais o meu irmão reclamar. Comeu minha Bíblia, comeu meu tênis, comeu... A sua mãe também sempre gostou de cachorro. Sempre. Ela comeu tudo, ela comeu a bolsa, comeu tudo que você imagina de uma casa. Meu Deus do céu. Minha avó uma vez ficou lá, comeu a carteira da minha avó, a bolsa. Ela comeu a casa inteira, cachorra... Qual é a raça? Labradora com vira-lata. E minha mãe apareceu com aquela cachorra em casa. Eu falei, nossa, tudo que a gente não precisava. O que essa cachorra tá fazendo em casa? Não. E aí eu olhei pra ela, o nome dela é Grace, né? Em inglês, Grace. Eu olhei pra ela... Ela veio de Nova York, não? Não, o Role sim, ela é brasileira. Só o nome é gringo. Aí fica Role Grace. Que engraçado. Aí eu fiquei olhando pra ela assim, falei, o que essa cachorra tá fazendo aqui? Aí eu senti assim, qual que é o nome dela? Aí eu falei, nossa, é Grace. Eu falei, nossa, é Graça. Eu falei, ela é Graça. E, foi na mesma fase que eu tava aprendendo adestramento. O que aconteceu? Eu vou colocar tudo em prática nela. Ela vai ser meu laboratório. Fiquei uns 4 meses pelejando, eu me estressava. Pensa numa pessoa estressada, eu mal dormia, fiquei mal, porque era muito, muito desafiador, assim. E hoje a cachorra tá incrível, assim, é maravilhosa. A cachorra tá, nossa, ela me conquista clientes na rua, sabe? Caracas, ela tá demais, assim. E então eu consegui ver todo esse Quanto processo. tempo ela já tá? 1 ano e 7, mais ou menos.
E eu consegui ver todo esse processo até em relação... Olha como Deus é cuidadoso. Você construiu tudo isso com ela? Construí, não, desde de cachorro lá atrás. Como Deus foi mudando até minha concepção de como é ter um cachorro, o que é educar um cachorro, o que é dar uma vida de qualidade para um cachorro. Eu tinha dó, eu queria liberdade. Até o tempo de santos, Deus usou os moradores de rua. Talvez foi a cura mais profunda para mim, foi essa. Porque doía muito meu coração ver os cachorros. Só que até o fato de aprender a deixar o cachorro restrito na área, eu aprendi. Isso envolve muito minha profissão. Hoje em dia, você não tem ideia da profundidade. É muito grande, é muito forte. Louco. Dentro da minha profissão, o que Santos ajudou dentro da minha profissão hoje. E você já foi bem aberta quando você começou a fazer o curso? Ou ainda, tipo, o professor falava, você falava assim, meu, que dó de fazer isso ou aquilo? Não, eu fui... Foi o natural. Eu comecei a assimilar tudo que eles me falavam, eu assimilava. Eu só tinha dúvidas, mas eu assimilei tudo. Top, fluiu mesmo. Fluiu 100%, assim. Eu peguei uns professores muito... Que Deus foi realmente muito bom comigo mesmo, de colocar na minha vida. Você fez presencial ou online? Eu fiz online, que era um curso desde o filhote, quando chega na sua casa, até ficar adulto. Legal. Que eu tiro dúvidas com ele até hoje, que é muito bom esse curso. Outro eu fiz presencial com um cara de Perdizes, que já conheço faz muitos anos. E o outro eu fiz presencial também, que eu tenho um hotelzinho e que me auxilia tudo que eu preciso, eu tiro dúvidas com ele também até hoje. Legal. E aí, não fiz esforço nenhum. Que nem você brotou, começou a brotar. Claro, às vezes eu postava uma coisinha no Instagram e tal, mas foi surgindo clientes, assim, inesperadamente. Então, assim, é restauração de Deus pura, assim, né? Então, eu lembro quando eu fui contar esse testemunho no Flame... Que daí linkou com a palavra lá da Mulher de Nova York. Nossa, lá da Mulher de Nova York, da minha infância. Tem outra palavra em relação ao meu pai, com relação a cachorro. Lá de Camburi. Cachorro de Camburi. Eu tenho um sonho que eu tive com meu pai com relação a cachorro, que estava na Bíblia também, que é uma outra história super longa. Enfim, Deus é muito bom. E ele foi assim, ele foi onde eu tenho o dom. Total. Porque eu cheguei a fazer até faculdade de pedagogia, achando que eu tinha que gostar de criança muito para poder fazer, porque eu tinha que gostar de humano e não só de animal. E Deus, filha, você foi aí, eu te fiz para isso. Você sempre gostou, né? É muito profundo, assim, sabe? Então, olha como Deus é misericordioso. Enquanto as pessoas às vezes julgam, né, nosso processo, Deus está trabalhando formiguinha por formiguinha, costurando por costurinha. Às vezes algumas pessoas é mais rápido, outras é mais lento, mas assim, o que é legal no meu testemunho, que eu tomo com muito orgulho, porque eu sei de cada linhazinha que ele costurou, sabe? Foi muito, muito profundo, assim. Não foi E outras, já são desde 2005, né? O processo é longo aí. Um processo longo de restauração da alma. E o que você faz hoje, assim, pra manter essa chama acesa, né? Que, uma coisa que eu trago muito, tanto aqui no YouTube quanto no meu Instagram, eu falo, eu tive um despertar de Deus, um desperta tu que dorme, você tá com o meu devocional aqui, se chama Wake Up Podcast. Porque eu acredito que a gente precisa despertar, não, tipo, eu já fui uma pessoa, uma crente que me sustentava só do culto de domingo. Só que eu não vivia, eu sobrevivia espiritualmente, porque você acha que você tá super fluindo, mas aquilo não te leva no profundo. Não te leva a águas profundas, né? Vivendo só da palavra que tu recebe, não daquilo que você vai buscar realmente, aquilo que Deus vai mostrar e revelar. Eu acredito muito na busca através de devocional. Você tem alguma rotina, assim, hoje, alguma prática que você faz diária? Aí quando eu saí da Ebenezer, eu li muito, né? Continuei lendo muito. Agora eu parei, não que eu parei, mas assim, eu não peguei mais nenhum livro para ler de Deus, assim, de ler regularmente. Eu li alguns depois que eu saí, mas desde então, assim, que eu comecei a pegar firme no adestramento, eu não tenho lido mais. Eu li alguns livros picados. Mas por incrível que pareça, eu não tenho nenhuma disciplina, assim, do tipo, todo dia antes de acordar eu vou, todo dia antes de dormir eu vou. Sim. Eu tenho uma conexão com Deus muito interna, assim, não sei te explicar, é alguma coisa muito do coração mesmo. Eu tô sempre com Ele, falando muito com Ele. As palavras surgem no meu coração, eu tento lembrar de palavras durante o dia. Às vezes eu pego um versículo da Bíblia e medito nele. Eu converso muito com a minha mãe de Deus, das coisas de Deus, assim... Eu não tenho às vezes eu me cobro em relação a isso, que eu acho que eu deveria ter, mas eu acho que Deus está fazendo... Ele vai colocando no meu coração, sabe? Eu acho que é uma coisa bem, bem livre, assim. Mas eu tô muito... Eu oro no banho, eu acho que eu fico orando sem cessar dentro do meu coração, sabe? Às vezes não necessariamente em palavras, às vezes em pensamento, às vezes em palavras. E também cada oportunidade de tentar, né? Falar
falar de Deus, porque isso alimenta muito também o nosso espírito e tal. Dos dons, você gosta do evangelismo? Eu não sei te explicar, assim, de evangelismo. Eu não sei, eu tenho uma relação esquisita. De vergonha, assim, de tipo assim, chegar do nada. Chegar do nada eu não tenho. Eu gosto de desenrolar um assunto e se fluiu, sabe? Mas... Deus trabalha comigo de outro jeito. Ele sempre pega algo da vida da pessoa. Aí, através disso, eu chego pra ela. Você consegue ter uma abertura, né? Isso. Isso, tipo, é a forma que Deus faz comigo, por exemplo. Mas, tipo assim, chegar na pessoa, ou então, Jesus te ama. Isso eu nunca fiz. É, tipo, só de, tipo assim, Deus me entregou uma palavra pra aquela pessoa. Eu vou falar, mas senão, tipo, e vai dar aquilo. Deus faz queimar, senão eu não vou falar. Então, exato. Não, senão fica meio esquisito. Tipo, sem uma não flui a palavra, não entra no coração da pessoa. Mas também, agora, eu tô numa fase que eu tô muito no meu trabalho, assim. Eu tô restaurando a minha vida profissional, né? Minha dignidade. Então, eu tô muito focada. Até tava no Ministério Infantil, mas já saí. Você tava? Tava. Eu saí porque eu falei, eu não tô conectada, eu tô indo por ir. Eu não preciso ficar carregando um fardo desnecessário. Mas eu tô bem focada no meu trabalho. Mas assim, eu sei que em algum momento eu vou conseguir dar uma... Chega agora... São etapas, mas assim... a célula eu vou sempre de quarta. É isso, eu tô amando Jesus muito, assim, tô com intimidade com ele, top. Mas eu não tô praticando uma disciplina, tal, enfim, mas tá tudo certo, sabe? Top. E você me falou uma coisa logo no começo, quando eu te mandei a primeira mensagem para falar do adestramento, foi muito louco, assim, até comentei com o Dani em casa, que eu falei assim, você faz adestramento de cachorros, Bel? Aí você falou assim, não, de cachorros não, eu faço de humanos. De humanos. Aí eu falei, mano, mas ela não tem razão mesmo? É pura realidade. É puro. E essa é a parte mais difícil, né? Porque você lida, na verdade, muito com pessoas. Porque você tem que fazer a pessoa entender o que você tá querendo dizer pra ela, assim. Então... Tipo assim, elas acham que você vai lá e você vai fazer a mágica no cachorro e ela vai continuar sendo a mesma. Nossa, tudo que eu queria, sério. Seria tão bom. Não. Pode pirilim, pim, pim. Não, se eu tivesse que lidar só com um cachorro e entregar ele pronto, seria muito bom. Mas não adianta, porque não adianta. O dono... Mas, inclusive, eu achava que era assim. Todo mundo acha que é assim. Tipo assim, até você começar a fazer, até eu te perguntei, Aí eu falei, achei que era só dar as aulas pro cachorro, o cachorro já ia entender. Só que não é assim. Não, é tipo você pegar seu filho, dar pra uma pessoa uma vez por semana, 1 hora por dia, cuidar, educar, e você não precisa fazer nada. Exato. É muito fugir da nossa responsabilidade. Agora o cachorro tá lá todo dia olhando pra sua cara, e aí, o que a gente vai fazer hoje? E você, né, então... mudou uma chave na minha vida, gente. Sim, tipo assim, total, tipo assim, na minha e da Dani, né? O Caleb, você sabe, quando você chegou, como era. Que lindo, ele tá muito bonzinho, ele tá muito né? fofinho. Ontem a gente foi, inclusive, no... Isso que vocês estão fazendo carinho em excesso, vocês pararem, então... A gente só tá falhando na missão carinho, tá, gente? Porque a gente dá carinho em excesso. Esses dias até a Bel mandou pra mim. A adestradora também ama, tá? E ela, cachorra, malambendo ela. Lógico, nossa, eu acho que se deixar, eu fico o dia inteiro agarrado com minhas cachorras, mas eu não fico. É muito fofinha. Eu sou a cachorra mais velha, ela não tem cara de ser mais velha. Ela tem cara de novinha. Sempre teve carinha de novinha, assim. Ela tem uma cara de bebê, assim. Tem. Eu falei, ela é a mais velha, ela tem cara de bebezona. Ela tem muito, é muito fofinha. Muito linda. Mas é isso, né? A gente, como cristão, assim, também até respeitar a natureza dos cães, né? A natureza mesmo. Deus criou a natureza com as características do cachorro. O cachorro é o melhor amigo do homem, mas a gente tem que suprir as necessidades caninas de um cachorro. Fato. E é isso que a gente conversa muito, né, com os clientes. Eles não precisam de... A gente pode dar carinho, óbvio, mas eles não precisam de carinho no sofá e de lacinho. Eles precisam caminhar, eles precisam roer, eles precisam simular uma caça com uma bolinha. Eles precisam disso. E de uma liderança. É isso que eles precisam, só isso. Uma coisa que você me falou que, tipo, aquilo virou uma chave em mim foi... que isso influencia a gente, inclusive na educação de filhos. Eu falo, Deus mandou o Caleb antes pra eu e o Dani aprender, porque, com filhos, se a gente continuasse do mesmo jeito que a gente tava com o Caleb, pro filhos a gente ia ser estragado, ia ser uma criança, pelo amor de Deus. Foi Deus mesmo, Foi Deus mesmo, de verdade, eu aconselho ajuda vocês, muito. Pelo amor de Deus, que não... não, mas tá ótimo, assim, hoje, tudo que a Bel me falava, hoje eu vejo, ontem a gente tava na Oscar Freire, sentava no café, o Caleb estava assim, ó, sentado assim. Gente, que orgulho. E um cara, passou assim, ó, o cachorro dele arrastando ele, todo bobão, e ele achando ele lindo. E o Caleb ficou quietinho? Quietinho.
Glória a Deus. Não passou um cachorro, passou vários cachorros do lado Ai, dele. nossa, isso é muito bom. Né, Mai? Eu fico muito alegre. Passou vários cachorros do lado E ele dele. de boa. Teve uma hora ou outra que chegava muito perto. Aí ele dava uma... Ele dava, mas ele não latiu. Ele não, tipo assim... Isso é muita transformação. Glória a Deus, sério. Eu fico muito feliz com isso. Ele realmente é outro cachorro. Tipo assim, aí passava vergonha. Entrar no elevador, latindo. Hoje, tipo assim, os vizinhos elogiando. Nossa, como ele é educado. Bom, estamos fazendo uma propaganda do meu trabalho, né? É que realmente foi libertador para nossas vidas. Amém. Então, nossa, glória a Deus. Eu indico mesmo. Mas tem que pagar o preço, senão nem me chama. Tem novidades vindo por aí, eu acho, hein? Talvez. Vamos orar. Acompanha ela no Instagram dela. Na descrição eu vou deixar o Instagram da Bel. Vocês acompanham ela. Ela tem 2 Instagrams, mas tem o profissional, né? Aí vocês conseguem acompanhar tudo. Você lê um monte de livro aí. Além da Bíblia, tem algum livro que você recomenda? Nossa, se eu for te falar todos os que eu mais amo... Vou falar os que vierem na minha cabeça, porque tem muitos livros que mudaram muito minha forma de viver. Mas eu vou falar os que vêm na minha cabeça. O Ídolos do Coração, da Alice Fitzpatrick, alguma coisa assim. Top. É maravilhoso, porque você vê que todo mundo tem uma idolatria no coração. Uau. Todos os nós, é chocante. Ele rasga assim rasga, machuca. Tem em português? Profundo, tem. Ídolos do Coração. É uma capa preta, assim. Maravilhoso. As Firmes Resoluções do Jonathan Edwards, que é maravilhoso. Esse é bem sobre disciplina espiritual. Que legal. Ele fala... Isso é um livro que eu rabisquei inteiro. Que louco. Do começo ao fim. Falou muito pro meu coração, assim. O cara era muito de Deus. Muito radical, assim. Até na alimentação. Ele falou, eu não como mais do que eu preciso, porque isso não glorifica a Deus. O cara... Ele falou que ele não descansava. Meu sogro fala muito isso. Tipo, como que ele fala, Maída? Gula. Repreende o espírito da gula. E é muito difícil. Quando a gente vai num churrasco. Ele falava que quando ele ia em festa, essas coisas, que ele se controlava pra não comer mais do que ele precisava, porque senão agradava a Deus. E ele também... Ele falava de esportes. Ele era muito disciplinado, assim. E aí uma coisa também que ele... Eu esqueci agora o que eu ia falar, mas eu falei da comida e tem outra... ele falou que ele evitava ficar em repouso, em descanso. Tipo, deitar numa rede, sabe? Porque isso ajudava a alimentar coisas ruins na mente. O cara era de outro mundo, assim. Né? Mas eu amei muito esse livro. Tem um que chama Vícios, do Banquete ao Túmulo. Esse é surreal para quem tem algum tipo de vício, mas também fala muito da alma, assim, não é só tão ligado a vício, é muito profundo também. Tem muitos livros. Deixa eu pensar se você vem mais algum na minha cabeça, assim. O Transforme-se, do Rina. Lá na casa, eu li na Casa de Recuperação. Mudou muito também. Legal. Minha forma de viver com Deus também. Top. Eu tenho tudo anotado. No meu caderno que eu tinha um caderno na Casa de Recuperação, onde eu anotei todas as minhas experiências com Deus. Que legal. E eu tenho todos os livros anotados lá, que eu li naquela fase. E depois, quando eu saí, eu também continuei anotando lá para ter um lugar onde eu anotasse. Então, depois eu até posso passar mais algumas dicas, assim, porque agora os nomes não estão vindo muito na minha cabeça, assim. Top. E, sobre chamado, assim, você tem vontade de ir aquele lá, fontes para o equilíbrio emocional, que eu falava lá no Ministério de Mulheres, eu falava. Esse livro, para quem tem tudo. Ele cura da alma. Esse é uma Bíblia que cura, é uma segunda Bíblia que cura a alma. Assim, ela é muito baseada na palavra. É da Ana Ribeiro, chama Fontes para o Equilíbrio Emocional. Só que não é tão fácil de achar hoje em dia. Tem que dar um Google lá e tentar achar. Eu lembro que você mandou o link lá no É linda, é muito bom, muito bom. Top. Várias meninas mandaram depois quando saiu, que leram. Que foram muito lindo, é muito bom esse livro. Muito louco. E sobre chamado, assim, você tem vontade de, alguma coisa que arde no seu coração, referente a nações, alguma coisa? Sério, em relação a chamado, assim, a única coisa que... Eu amo viajar, amo estar fora do Brasil e tal, mas eu só quero cumprir os planos de Deus pra minha vida, sabe? Eu só quero estar no centro da vontade dele. Deus, o que o Senhor tem pra mim, sabe? Pra este momento. Né? Eu quero eu quero que os seus planos na minha vida se cumpram. Eu quero poder influenciar, né, as pessoas de alguma maneira. Eu quero poder trazer pessoas pra Jesus e tal. Top. Agora, como vai ser... Aí da forma que ele quiser. Como ele queira. Que eu sei que eu vou estar plena, né? Amém. Glória a Deus. Eu até falo isso, todo mundo me pergunta, como que eu descubro meu chamado?
Fala assim, quando você vai buscar realmente Jesus, aí você encontra o seu chamado, né? Flui, porque né? É natural. É natural. Vai acontecer. Isso vai acontecer, né? Às vezes a gente fica muito... Uau, eu quero saber, eu preciso saber. Claro que Deus, ele também, o processo de relacionamento com ele é feito de sinais. Ele nos dá sinais, ele nos mostra. Eu sou uma pessoa que, desde o começo da minha conversão, sempre busquei muitos sinais. Mas também a vida de, tipo assim, você viver só, tipo, focado nisso, às vezes você paralisa também. E você não tá vivendo o presente, você fica só focado numa coisa que você não tá vivendo ali, né, na hora. Exatamente. Então, eu essa passagem essa palavra dessa menina dos Estados Unidos pra mim, vai fluindo, vai seguindo, que Deus vai cumprir. Top. Eu lembro muito dela, assim, no meu dia a dia, sabe? Eu vou indo, assim, deixando Deus fazer de pouquinho em pouquinho, assim. Top. Eu ia falar uma coisa, mas deixa depois eu falar. Pode falar. Não é nada. Pode mandar. Eu ia te perguntar quem são as principais referências da sua vida, seja homem ou mulher. Sim, como amante e praticante da palavra, assim, a minha mãe é total, assim, uma referência, porque ela é até correta, até demais, assim, que às vezes até... Mas é realmente minha... Não que ela seja perfeita, né? Porque ela tem vários problemas e tal, mas como amante da palavra, assim, eu acho que eu falei pra você, a hora do dia que minha mãe mais tá feliz é quando ela tá indo pra igreja, assim, ela tá indo pra igreja, ela vai rindo, é impressionante. Mais do que vai pro aniversário, pra uma viagem, quando ela tá indo pra igreja, eu vejo ela feliz, sabe, assim, então ela é minha mãe mesmo. Top, muito bom. E como começou essa parada, uma das últimas perguntas, hein, gente? Estamos finalizando, com a política. Como começou esse mistério? Eu nem sei, assim, eu lembro muito quando eu era criança, eu sempre tive um senso de justiça muito forte, assim, muito forte dentro de mim. Eu lembro de uma vez na praia, eu tava com um pedaço de um pau, assim, de bambu grande, eu andava nas pedras e eu falava, eu vou fazer uma revolução. Nesses trabalhos que eu trabalhava, eu sempre tive vontade de revolucionar. Então, se eu via que um processo funcionava desse jeito, eu tentava fazer todo mundo fazer daquele jeito. Gente, faz mais sentido, flui melhor, funciona melhor para todo mundo. Eu sempre pensei muito em facilitar para o próximo, porque a engrenagem ficaria mais fácil para todo mundo. Sim. Então, onde eu ia, eu sempre levava isso. Eu lembro até um dia, nesse restaurante, na primeira vez que eu trabalhei em 2012, um amigo meu me falou, Bel, foca em outra coisa, porque lá eu me desgastava tanto querendo fazer o certo e tal. Ele falou, você tem força, mas foca em outra coisa. E eu sempre levei isso comigo, de querer, assim, melhorar a situação como um todo. Não pensar só no meu umbigo, sabe? Pensar no bem comum, assim. E essa segunda vez que eu trabalhei nesse restaurante foi super difícil, porque eram jovens, foi agora, 2019, 2018, 17, 18, 19. Eram esses jovens dessa geração de agora. Então, é uma geração muito fragilizada, muito preguiçosa, porque já tá com internet desde sempre, então foi bem difícil, assim. E aí, eu acho que começou no impeachment da Dilma mesmo, que a Tati, essa minha amiga, sempre foi muito ligada à política, e eu acho que ela me chamou para ir a alguma manifestação, eu fui, desde então... Já era. Nossa. Aquilo começou a fazer parte. Porque eu sempre tive esse senso de justiça forte, e a gente sempre se acomodou muito aqui no Brasil. A gente se acostumou que aqui é perigoso, que aqui é corrupção, que aqui mesmo, não tem asfalto de qualidade, que aqui o cidadão não o imposto que a gente paga nunca volta pra gente. A gente já se acostumou com essa realidade. E eu consegui ver no governo atual e na base desse governo pessoas verdadeiras mesmo. Porque ainda que falem, não, é corrupto, o Espírito discerne. A gente que tem o Espírito Santo de Deus, ele discerne. Eu consigo ver verdade na Michelle Bolsonaro. Sim. Eu sei que o Bolsonaro ainda não é um crente e tal, mas e daí? Ele é justo, ele é honesto e ele vai ter o processo dele com Deus. Sim. Mas assim, a gente não acreditava que no Brasil pudesse surgir isso. E eu vi essa nova geração de políticos surgirem com essa força de justiça, Sim. de verdade, de liberdade, da gente viver um país direito, onde os bandidos sejam condenados mesmo, sabe? Onde não tenha mais impunidade, enfim. E eu, tomei pra mim, assim, tipo... E você estuda os assuntos? Eu não sou uma pessoa muito de... Eu sei muita coisa na minha cabeça, mas eu não sou muito boa de reproduzir esses assuntos.
Então, tipo, se você me perguntar várias coisas sobre o marxismo, eu sei falar, mas eu falo... eu leio, assimilo, mas eu não consigo... Então, eu não fico falando muito... Eu gosto de falar de coisas práticas, entendeu? Entendi. Tipo, Mais atuais. de coisas que funcionam no nosso dia a dia, assim. Eu não tenho muita vontade de estudar esse assunto. Até já li uns livros e tal sobre isso, mas eu não tenho, assim, essa pegada, sabe? E como você conheceu a Pietra? A Pietra, ela... Foi por causa disso? Não, eu já segui ela no Instagram e tal. E aí, um dia ela foi na nossa célula. Foi na célula. E aí eu falei, nossa, que legal que você tá aqui, te sigo e tal. Eu fiquei trocando uma ideia com ela. E aí a gente marcou um dia de conversar. Ela foi na casa de uma amiga minha, a gente trocou uma ideia, contei meu testemunho, ela contou a história da vida dela e tal. A gente ficou amiga, assim, tipo, a gente não se vê direto, mas a gente sempre tá conectada de alguma maneira, sabe? Que legal. Ela já perdeu muitos perfis, né, cara? Já. E você também tá sendo bloqueada agora. Eu tô sendo bloqueada agora. Mas às vezes E vem umas pessoas te xingar no direct? Não. Quando eu fui na manifestação do Lula, nossa, muita gente me chamou, mas eu nunca sofri nenhuma ofensa, assim. Que bom. Eu acho que a gente tem que saber falar também, né? Não tô lá pra ficar ofendendo ninguém, assim. Tá certo. A gente tem que falar de fatos. Às vezes a gente acaba postando fake news, porque como as coisas na internet rodam muito rápido, sem querer, às vezes você tá lá em empolgação, você vai lá e pode... Eu já paguei vários, que eu me liguei e falei, nossa, daí é fake news, vou voltar. Mas normal. Sim. É normal. A gente vivia... Tem os dois lados, né? A gente vivia um monopólio de informação. Quem mandava na gente era o rádio, depois a TV, e eles que decidiam o que a gente ia escutar ou não. Sim. Só que agora a gente tem a possibilidade de filmar tudo. Em tempo real. Então, acabou. Então, assim, a gente vai ter que viver com isso e ponto final. E hoje em dia, a tecnologia está avançada. Os caras fazem eu não sei como que chama isso em TI e tal, mas os caras fazem direitinho como se fosse uma publicação, sei lá, da UOL, da Jovem Pan, e escrevem lá, Bolsonaro é preso. Sim. Eu não sei como que chama isso. Tipo isso é fácil. Uma configuração. E eles têm feito muito isso ultimamente, sabe? Sim. Aí você vai procurar mesmo, não é verdade. Você acha que é da notícia do canal, só que exato. E não é. E tá acontecendo e vai acontecer, normal. A diferença é que antes a gente não tinha tanta tecnologia. Hoje em dia ele tem o hacker que ele consegue entrar realmente no canal da UOL, no canal e editar. E colocar? Sim. Então. Então é isso, estamos aí. A gente tem que... Por isso que... O YouTube do Bola? Então. Tipo, os caras entram mesmo. Então, eu acho que a gente vai se baseando pelos fatos, pelos dados, né? Os dados numéricos da atual situação do país. E por isso que eu apoio o Bolsonaro, porque eu acho que ele fala que bandido tem que ser preso mesmo, Sim. que dos valores cristãos, ele fala em liberdade econômica, em facilitar em abrir empresa, em contratar. O mais básico é que ele fala o mínimo que todo cidadão deveria querer. E as pessoas não entendem que quando está falando de liberdade econômica, em facilitar abrir empresa, em facilitar demitir, em facilitar contratar, em menos impostos, é negro, é índio, é o que é, entendeu? Ele está beneficiando a todos. Não importa se você é travesti, não importa se você é gay, não importa se você é negro, se você é branco, tá aí para todos. Aí fico... Exatamente. Não tenho paciência. Não, Deus me perdoa, mas não tenho paciência. Muito complicado. Qual o principal sonho que você tem ainda para realizar? Sinceramente mesmo, o meu sonho é que o Deus cumpra o propósito dele na minha vida. Sempre foi meu sonho, porque eu sempre ficava pensando, qual que é meu sonho? Meu sonho é que os planos de Deus se cumpram na minha vida. E você sonha com uma família? Eu sonho com a vontade de Deus. Porque assim, Jesus não casou. Paulo falou, gente, é o seguinte, se vocês quiserem casar porque vocês não conseguem segurar, vocês casam. Mas eu prefiro que vocês fiquem solteiros, porque quem é solteiro cuida das coisas de Deus. Quem é casado vai cuidar do marido, vai cuidar da esposa. Então, se eu falar que eu não... Você acredita no dom de celibato? Que nem não, assim, se eu falar que eu não tenho vontade... Eu não tô falando essas palavras para justificar o meu caso. Eu tô falando assim, a minha vontade... Eu gostaria que fosse completo o meu testemunho nesse aspecto. Não que ele não vá ser, mas assim, eu gostaria de concretizar assim. Acho que seria incrível. Casar, se for da vontade de Deus, ter filho. Mas assim, vou falar que eu morro de vontade de ter filho? Não morro. Com o mundo desse jeito, tipo assim, não é pra quê? Eu já sonhei uma vez que eu tava num trabalho de parto e eu peguei meu bebezinho no colo e foi um sonho muito, muito lindo, assim, foi muito forte. Mas é isso, minha vida tá consagrada a Deus. Deus, se o Senhor quiser que eu case, se o Senhor já tem um marido, ok, vou enfrentar. Eis-me aqui, vou enfrentar, não vai ser fácil, mas vamos aí. Se o Senhor não quiser também, tô junto com você e eu sei que não vai ser fácil também. Então, assim, minha vida tá consagrada a Deus, sabe? Não tenho essas... Ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. E você tá aberta pra isso. Eu tô aberta ao que ele quiser. A nossa vida não é aqui. Exato.
Se é pra, não tem aquela passagem lá? Se é somente para essa vida que temos esperanças em Cristo, somos de todos os seres humanos o mais digno de compaixão. Então, minha esperança não está nessa terra. Claro, quero conquistar minhas coisas, quero poder influenciar, mas... Tá certo. O seu irmão falou uma coisa no último culto do Flame, que eu até postei esses dias, que eu achei muito forte. Falou muito comigo. Ele falou assim, se você não tá queimando pelo seu chamado, você tá queimando por outra coisa. E eu falei assim, uau! Tipo assim, meu... Na hora que ele falou isso, eu falei assim, caracas, isso é muito profundo. Tipo, muito. Porque daí você vai analisar seu coração e ver pra onde que eu tô queimando, né? Você consegue. Mas nem todo mundo vai... Onde está teu tesouro, ali estará seu coração, exatamente. Né? O versículo. Então... Nem todo mundo vai assimilar naquele momento e vai fazer essa reflexão. Porque exatamente isso, cada um tem no seu processo, né? Exatamente. Eu fiquei... A gente tá em 2022. Eu fiquei de 2005 até 2019. A culpa era minha? Eu poderia ter tomado a responsabilidade e me firmar com Deus? Poderia, mas eu não consegui. Eu não tinha maturidade, então, né? Sim, exatamente. Na hora certa, o nosso coração queima. É um processo para cada um e cada, tem um... A gente fica tentando, às vezes, querer explicar o porquê. Meu, só Deus sabe o porquê. E o mais louco que eu acho que é a vida com Deus é que uma hora o quebra-cabeça monta. Uma hora monta. Uma hora quebra-cabeça monta. Tipo assim, aquilo que... é aquela palavra da mulher de Nova York, o cachorro, não sei o quê. Meu, não foi tudo por acaso. Você vai juntando as pecinhas, é muito lindo, né? Tipo, Deus, a vida com Deus. E ele faz perfeito, por isso que eu falo, o meu quebra-cabeça tá sendo formado. Exato. Se vai ser com maridos, é ele que sabe. Por que agora eu vou ficar sofrendo por causa disso, sendo que ele construiu tudo devagarzinho? Sim. Então ele vai fazer. Ele vai fazer, com certeza. É que eu sempre fui sou uma pessoa, assim, de temperamentos, que eu gosto dos temperamentos, sou super colérica, né? E, eu gosto de metas na minha vida. Então, assim, eu preciso visualizar lá na frente pra eu conseguir, fazer agora. Então, é a forma que Deus fala comigo. Então, assim, ele me entrega profecias que vai acontecer na minha vida daqui 10 anos. Eu sempre fiz isso comigo. Assim, lá na frente. Só que tudo bem, eu não sou ansiosa de querer viver isso agora. Eu entendo. Mas você vai fazendo. Mas isso pra mim virou um alvo, entendeu? Entendi. De algo. Aí eu consigo e assim, mas Deus sabe, cada um tem uma emoção diferente, cada um tem uma maneira de pensar e de agir também, né? Assim, ele sabe como cuidar da gente dos mínimos detalhes. Talvez se ele te entregasse tudo que você iria viver, pra você seria uma confusão agora. Exato. Então, ele sabe o que você precisa, a dose que você precisa hoje, que você precisa agora. E, e é isso que você falou, é o mais rico. Hoje, todo mundo tende a ficar o quê? Com excesso de passado ou excesso de futuro, né? Que é a ansiedade e a depressão. E a gente esquece do presente. A gente esquece do hoje, que a palavra já diz tudo. É um presente, né? É um presente. O presente é um presente. E como a gente fica, né, nisso aqui, assim, tem dias que eu tenho vontade de amarrar minha mão, porque, assim, é toda hora aqui. É o trabalho aqui, as contas pra pagar aqui, aí a vida social, cansa aconselhar demais, as né? ovelhas, as amigas, a família. E, assim, você fala assim, tem uma hora que você tá tanto ali que você fala assim, caraca, como que eu faço pra sair daí? Porque eu não consigo mais. E é, muito louco viver o presente hoje em dia. Isso é muito louco falar, mas é real. Cada vez tá mais difícil viver o hoje. Agora, né? O agora. A gente tá preparando o amanhã, a gente tá pensando numa coisa, a gente tá se culpando porque não fez lá no passado. Mas e o agora, né? E isso é o que, assim, é muito delicado, que a gente tem que estar a todo momento. E a própria palavra diz, a cada dia basta ter um mal. Vive o hoje. Vive o hoje. Eu tô tentando praticar bastante isso, assim, sabe? Quando eu chegar no meu último cliente do dia, eu falo, pronto, segunda-feira... Eu matei agora, vou descansar. Tô tentando, assim, não fico pensando tanto no... Não é ainda é segunda, já fica por antecipação, né? Ainda vai ter terça. Não, aí se mata, porque se ficar nessa... Não dá, né? Aí ninguém merece, né? Claro que vai chegando sexta, você vai falando, nossa, que bom, tá chegando, lógico, gostoso, vou descansar e tal. Mas se ficar nisso, eu fico pensando em matar o leão do dia. Vou matar o leão do dia, vou matar o leão do dia. Exatamente. Mas glória a Deus. Queria agradecer você pela sua presença. Obrigada a vocês. Agradecer por ter aberto seu coração pra gente. Eu queria que você deixasse alguma palavra final aí pra quem tá vivendo um processo parecido com o seu, porque eu creio que nós somos testemunhos vivos. E se Deus permite que a gente passou algo no nosso histórico, é pra gente ser despertado para despertar outros, curados para curar outros. Eu acredito muito nisso. Essa é uma palavra assim que eu creio demais. E independente de pessoas em situação, até esses dias no último podcast que eu fiz com a Laura Micaela,
Ela, conheci ela lá atrás. E ela me falou um negócio muito louco na época que... A Laura me ajudou muito na política, numa fase. Sério? Um dia, voltando da praia, eu fiquei tirando todas as dúvidas que eu tinha com ela. Legal. Aí ela me alimentou muito. Ela falou várias coisas do Lula, eu fiquei chocada. Ela conhece muito. Muito. Ela falou um pouco aqui, a gente conversou um pouco sobre isso no último podcast, ainda não foi pro ar. E ela falando, ela, tipo assim, quando eu conheci ela lá no começo, eu tava, tipo, no meu primeiro mês de conversão, primeiro mês não, os primeiros 6 meses, eu conheci a Laura. E eu tava, tipo assim, me desvencilhando de um relacionamento que eu vim do mundo. E ela pegou e me falou assim, vira um vício. Eu falei, como assim? Ela falou assim, a mesma coisa que... pro um cara que é viciado em cocaína, a droga dele é a cocaína. A droga de um relacionamento vira uma pessoa. Uhum. Então, tipo assim, tem que romper o ciclo. Ela, tipo, ela tipo assim, é até... Vai pra NV, vai, tipo assim, ela, falando várias coisas nesse sentido e falando, vira uma droga, a droga vira uma pessoa. E, tipo assim, todos esses anos, como Deus tem me trazido mulheres, principalmente quando na roda raiz de rejeição, a gente acaba pegando muito isso, mulheres que entram num ciclo de, a droga vira a pessoa do relacionamento com ela e ela não consegue sair daquilo. É pesado. E, tipo assim, eu vejo isso muito forte no seu testemunho. E, tipo assim, pra essas mulheres que não conseguem sair, sabe? Tipo, tá lá e cada hora termina um relacionamento, mas daí talvez começa outro e que, tipo, vira a próxima droga da pessoa. Sim. Que isso é pior do que a droga física muitas vezes. Porque, a droga física você joga fora e a pessoa... Fora as questões da alma, né? Quando você tem relacionamento, Exato. Né, com a pessoa e tal. Eu acho que quem tá vivendo isso, essa questão de querer sair de um relacionamento e não conseguir sair, é tudo decisão. É muito difícil tomar essa decisão, mas eu acho que tem um tempo que a pessoa tá preparada para fazer essa decisão também. É difícil você falar, olha, eu vou te passar aqui uma sugestão. Mas o que me sustentou foi o plano de Deus para minha vida. Eu sabia que aquilo não agradava a Deus. Eu sabia que a bênção de Deus não acrescenta dores, né? Então, eu consegui tomar uma decisão racional porque eu sabia muito bem que o que eu estava vivendo não vinha de Deus, né? Então, eu consegui dar esse passo de fé e usar a minha razão mesmo, assim. Eu não deixei o meu emocional ganhar. A questão é que muitas vezes a gente... Esqueci o que eu tava... Do emocional, de pensar com a razão, não com a emoção, de reagir com a razão, né? Mas... Nossa, deu branco. Deu branco federal, como diz o catalão. Tem o branco federal, tem o branco universal. Ele foi universal. Eu acho que quando a gente tá vivendo um relacionamento... Mesmo que doa muito, a gente não consegue, às vezes, discernir. A gente tá tão viciado naquela droga que a gente não consegue discernir que ele não é um bom relacionamento. Mas provavelmente sempre vão ter pessoas em volta falando, as pessoas que te amam de verdade vão estar falando alguma coisa. Eu lembrei que eu queria falar. A gente muitas vezes não tá preparado para sofrer. A gente não tá querendo, a gente não quer sofrer. E a gente sabe que se a gente sair disso, a gente vai sofrer. Vai ter o tempo Só que é um sofrimento libertador depois. Aí você sofre para se libertar. Então vale a pena enfrentar, sabe, a dor de sair de um relacionamento, de... E é o que você falou de ir pra cruz, é muito louco, é muito difícil, mas é basicamente você jogar a sua emoção toda na cruz, assim. Pensa, você tá viciado numa pessoa, do nada você dá tchau e nunca mais vai ver ela. Todo dia você vai sentir falta, todo dia, mas ela vai diminuindo a cada dia e você vai percebendo a libertação que você tá sentindo e você tá vendo que você não tá morrendo. Demora, não é fácil. Eu fiquei um tempo, assim, tipo, pra tirar tudo, sabe? E às vezes a gente se bobear, a gente continua pensando. Você pega um dia de fraqueza, alguma coisa, pensa. Mas a palavra fala, transforme-se pela renovação da sua mente. A gente vai sofrer, a gente vai né, ter ataques na mente. A gente vai ter saudade de coisas que a gente passou, que alimentavam a nossa carne. Mas é usar a razão nessas horas. Deus, eu vou seguir o teu propósito, tira isso da minha cabeça. Porque se a gente começa a deixar a mente alimentar, a mente continua. Aí uma hora você já tá ali de novo, sabe? Exatamente. Então, o conselho é só vai. Só vai. Se arrasta no chão, se joga no chão, sangra, enfia uma faca no coração, mas vai.
Exato. Pra viver os planos de Deus. Você vai ficar amarrado pra sempre aí de mão dada com o diabo. E você teve algumas coisas ali pra te ajudar que eu vejo, né? Tipo, sua família. Foi muito, tipo, importante pra você nesse momento. E as amigas também que fizeram parte da viagem, tudo, né? Tipo, eram amigas corretas no momento certo, né? Sim. Tipo assim, os conselhos Deus foi colocando, né? Exatamente. A moça, a gringa lá que eu conversei, Exato, a missionária. Exatamente. Deus foi colocando as pessoas que me ajudaram a dar esse passo, né? Top. Esse pulo. Glória a Deus. Muito bom. Agora eu acho que a gente já tá aqui extrapolando o nosso tempo. Eu não tenho palavra para te agradecer. Obrigada, Bel. Obrigada a vocês. Demais. Foi muito bom. Eu agradeço a Deus por a gente ter se encontrado um dia lá no Ministério de Mulheres. A pastora Cris foi esse nosso link. A gente passou por pouco tempo ali, mas depois a gente se conectou de novo através do Calebson. Você transformou a vida nossa, do nosso dog, isso, sem palavras, de verdade. Porque isso vai espelhar não só para agora, mas para nosso futuro de pais, de filhos... Amém, em nome de Jesus. Filhos humanos. Vai mesmo. Em nome de Jesus. Amém, obrigada também. Obrigada, Deus abençoe, viu? Fica com Deus. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Vocês que estão aí nos assistindo, você que ainda não é inscrito nesse canal, não se esquece, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta aqui nos comentários, deixa pra gente sugestão do que vocês acham, de temas pra gente trazer aqui. Lembrei de tal pessoa, Bru, por que você não traz essa pessoa pra entrevistar? Coloca aí nos comentários pra gente também. E eu queria pedir pra você que foi edificado com esse podcast, que a história da Bel bem transformadora, assim, todos nós temos histórias e testemunhos lindos, mas às vezes a gente se identifica com histórias específicas, então eu te peço pra você pegar esse podcast, compartilhar na sua célula, no seu grupo, com algum amigo ou amiga sua, para também assistir a esse vídeo. Tá bom? Deus abençoe. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Bel. Tchau.